Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, nosso podcast semanal onde nós contamos com biografias inspiradoras, histórias fascinantes e testemunhos impactantes, extraindo disso princípios elementares de uma vida extraordinária. E como sempre, você é o nosso convidado, então sente-se conosco, participe com a gente desse bate-papo muito gostoso. Eu sou Murilo Fontana, ao meu lado Lucas Alves. E aí, Lucas, mostra pra gente hoje quem que é o nosso convidado especial. Bom, nosso convidado de hoje é o Gabriel Estevão. Ele é filho, marido da Michelle Rodrigues, cristão de berço, pastor na igreja no cinema, designer de produto e UX Experience do Ministério Pão Diário, o Our Daily Bread. É um trava-língua isso aqui, né, mano? O Ministério Global de Ajuda Humanitária e da Igreja no Cinema. Mas, acima de tudo, ele se define como um cara comum. Seja muito bem-vindo, Gabriel Estevão. Valeu, obrigado. Só uma correção, Daily Bread não é da Igreja no Cinema. Não. Você é designer ok. do Our Daily Bread e da Igreja no confundi, Cinema, entendeu? Mas a gente acho que comprou. faltou uma vírgula. A gente comprou. Vocês compraram? Poxa, velho. Tá pensando que eu tô lido? E aí, irmão, você é muito bem-vindo, Mano, como é que seja você tá? muito bem-vindo. E eu acho que eu quero começar já perguntando assim, ó, pra gente já começar o podcast rendendo um corte. Ok, tudo bem. Por que você se define um cara comum? Qual é a tua visão sobre isso, assim, de tipo... todo mundo quer ser extraordinário, né? Todo mundo luta pra esse lugar de... Cara, eu quero ser premiado aqui, quero estar nessa posição de ser extraordinário. E você é um cara que você entra, faz o teu, sai, deixa tudo certo e sem muito alarde. Me diz um pouco sobre essa visão, esse lifestyle de ser um cara comum. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. E, cara, acho que isso sempre foi fundamental pra mim, assim, esse aspecto de você ser alguém comum. Mas eu acho que o comum, eu até vou além, Boa. cara, é muito, muito complexo, assim, porque eu vou até além e eu falo da mediocridade, né? As pessoas, elas fogem da mediocridade e da vida comum, da vida simples. E tem uma frase do Chesterton, que ele falou no século passado, que ele fala: vai chegar um tempo em que a coisa mais revolucionária que vocês vão encontrar é um homem comum com a sua mulher comum, seus filhos comuns. Uhum. Isso é extraordinário. Por que isso é extraordinário? Porque quando você vivencia os princípios elementares do reino de Deus, na terra, isso é extraordinário. Uhum, perfeito. Automaticamente. Não precisa fazer mais nada, cara. Só o fato, a gente estava dando um exemplo aqui, você estava dando exemplo do filme, só o fato de você não fazer ou cometer um erro que a maioria das pessoas cometem, isso já é extraordinário. Eu lembro quando eu tava... Dá exemplos. Eu estava na faculdade, por exemplo, e eu estudava design, né? E eu estudava com a galera de filosofia, história e no campus de humanas, né? Uhum. E a minha vibe sempre foi essa galera, né? Tava lendo Descartes, tava lendo umas coisas ali de filosofia mais moderna. Uhum. E, cara, as pessoas sempre perguntavam assim, cara, você é muito louco, velho, você usa uma droga aí e tal. O que você usa, né? Passa pra gente aí. E era muito engraçado, que eu falava que não. Não, cara, não uso não. E aí a maioria da galera era tipo assim, classe média. E aí a galera falava assim, ó, seguinte, cara, como que você paga a tua faculdade? Eu falei, cara, eu trabalho. E aí eu trabalhava, né? De manhã até 6 horas, saía do trabalho, ia pra faculdade, voltava da faculdade uma meia-noite, assim. E a galera falava assim, pô, cara, mas tem um negócio de bolsa aí, velho. Aí você pega a tua bolsa e daí você paga menos. Eu, nossa, a galera da hora, né? A galera, tipo, me indicando, assim. E daí a galera, não, mas por que você não faz isso? Não, porque eu posso pagar. Não, mas... Tipo, não, cara, eu posso pagar. E aí, na época, eu lembro que eu pagava, acho que R$800 na faculdade. E aí, isso em 2017. E aí, cara, eu lembro que essa galera de classe média que me dava esse conselho e falava pra eu pagar meia, era a galera que, tipo, usava esse dinheiro pra ir no barzinho no final de semana. Sim. Ou depois da faculdade, todos os dias. Uhum. Enquanto eu tava indo pra casa, pegar o ônibus pra ir pra casa descansar pra trabalhar no outro dia, a galera tava indo pro bar, entendeu? Uhum. E aí eu era estranhíssimo pra galera, assim, estranhíssimo. E aí, cara, o que eu defino? Eu defino que ser comum não é ser comum nos padrões humanos. Porque não existe... O comum seria o popular, seria o que todo mundo faz. Sim. E aí, dentro desse aspecto, se for analisar por esse aspecto, não seja comum, ok? Seja extraordinário. Entretanto, eu não olho da perspectiva humana.
Então eu não vejo ninguém segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. O homem que nasceu do Espírito vive também e anda também no Espírito. Sim. Então por que os meus conceitos precisam ser humanos? Os meus conceitos não devem ser humanos. Então a minha representação de homem comum agora se torna aquele que vive os princípios elementares de forma natural. Sim. Ok? Porque se não for assim, cara, quem eu sou? Eu fui santificado e chamado para quê? Uhum. E aí, qual que é o grande problema para mim? Que a maioria das pessoas que buscam o extraordinário, buscam esse topo da pirâmide, elas vivem uma vida fracassada se não alcançam o objetivo. Por quê? Porque elas vivem sempre se frustrando. Uhum. E aí, como elas idealizaram uma vida única, de expectativa, elas não conseguem vir num podcast como esse e falar de coisas naturais, comuns, Sim. e isso aqui não atinge número nenhum. Não consegue. Por quê? Porque a expectativa é sempre extraordinária, a expectativa é sempre... Só que aí que tá, cara, o reino de Deus, ele é upside down. A gente tinha uma série aqui, era isso, né? Upside down. Muda o padrão, velho. Sim. Por que o extraordinário tem que ser 10 mil? Por que o extraordinário tem que ser 1 milhão? Por que o extraordinário não é o Murilo? Um dia o Murilo era um cara comum, que não foi lá no Podpah, ou que não foi lá na maior igreja do mundo pra chegar aqui e encontrar o evangelho. E aí, esse é a grande loucura pra mim, mano, quando eu falo com a galera, assim. Porque a galera não consegue viver sem holofote. Sim. Esses dias um amigo meu me disse, assim, né? Falou, cara, é o seguinte, você é um cara que tinha que estar lá nas plataformas, falando e tal. Eu falei, por quê? Por quê, mano? O dia que quando for pra eu estar lá, eu vou estar. Sim. Agora, se eu produzir um castelo pra chegar lá, será que isso foi bem extraordinário? Ou será que isso foi realmente verdadeiro? Tipo, eu não tenho networking, velho. Eu não me importo, mano. Ah, mas pô, você é novo ainda, você não sei o quê. Ah, tudo bem. Então que eu continue sendo assim. Por quê? Porque eu alcancei os maiores momentos da minha vida, os maiores impactos da minha vida, os maiores resultados da minha vida sentando com pessoas comuns, pra um monte de gente. E aí a galera me fala que eu sou do contra, por exemplo. Ah, cara, tá todo mundo indo pra lá e você tá aí parado. Não tô parado. E aí eu gosto de uma frase do Elder, que ele fala o seguinte. Fala assim, desenvolvimento, né? Movimento não necessariamente é deslocamento. Movimento é os passos que você dá em direção ao propósito. Porque se você ficar rodando em círculo, você não tá indo pra lugar nenhum. Né? Exato. O exemplo que ele dá é, vamos lá pra praia. Aí você sai pro outro lado e anda 10 horas. Quem tá mais perto da praia? Eu? Porque eu tô parado aqui, tô mais perto da praia. Exato. Então, assim, cara, é mais simples do que a gente acha, é mais... Por exemplo, eu não vejo o Cal como um cara extraordinário, falando de igreja. Eu vejo um cara comum, mano. Ou melhor, deveria ser comum. Entendeu? E aí, por não ser comum pra galera, que é extraordinário. Mas deveria ser comum. Aqui, ó, é comum pra gente, não é? Sim. Você, pra mim, é igual o Cal, velho. Então, acho que esse é o papel, esse é o aspecto. O reino de Deus, ele horizontalizou as coisas. Sim. Eu preguei uma coisa no cinema que era independência ou morte. O foco principal daquilo ali era dizer assim, ó, Deus não é exclusivo pra você. Porque era exatamente o que os judeus acreditavam. Que eles eram extraordinários, escolhidos de Deus, geração de Abraão. E que Deus era exclusivo deles. Quando Cristo abre o papel e diz assim, não, cara, eu rasgo o véu, eu rasgo toda a individualidade, toda a exclusividade. E eu torno o Deus de vocês, como Pedro, como Paulo. A gente fala de Pedro ali, que não aceitou os gentios, mas Paulo matava os caras. Sim. Não só afastava, ele matava. Literalmente, né? Literalmente. E aí o grande aspecto é que Cristo vem e quebra toda a exclusividade. Tudo aquilo que fazia deles extraordinários, até hoje, né? Para uma nova vida onde eles se tornavam comuns como a mulher samaritana. Se tornavam comuns como a mulher que pede migalhas da mesa do Senhor ali na praia com Jesus. E aí todos aqueles caras que antes eram chamados discípulos se tornam apóstolos. E aí, cara, eu gosto de uma das coisas que mais me deu esse estralo. Foi Pedro pregando em Atos. E aí Pedro pregando em Atos, o que acontece? Ele pega e ele cura um cara na porta do templo. E ao sair, as pessoas chegam pra ele e falam assim, cara, como assim? Você é Apolo, né?
você é um deus grego, você não sei quem, você blá blá blá. Olha, o fato dele curar um cara na porta mostrava o quão extraordinário ele era para a humanidade. Sim. Olha o que Pedro via nessa coisa extraordinária que era curar um cara paralítico. Ele falou assim, eu sou homem comum como qualquer um de vocês. E ele não estava falando para judeus. Uhum. Falando para gentios romanos, gregos. Eu sou homem comum como qualquer um de vocês. Mas eu encontrei essa verdade. E indica aos homens. E para mim esse é o papel, cara. A coisa mais extraordinária que há em mim é o evangelho. Porque a minha história é só uma história. Eu brinquei ali no começo, eu não tenho passado, mano. Minha história não faz sentido antes. Porque é a mesma história. Ah, se o cara usa LSD, ou o cara é prostituto, ou o cara foi abusado, ou o cara... Todas essas pessoas estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. E aí essas pessoas, elas estão cegas. Paulo resume. Cegas, sendo guiadas pelos seus próprios desejos e entregues ao mal. Ponto. E aí do outro lado tem uma verdade. Do seu interior fluem rios de águas vivas. Nova criatura, nova natureza. Ponto. O que mais de extraordinário existe na minha vida? O que mais que eu poderia falar? Pedro poderia falar, cara, eu andei sobre as águas, velho. Vocês estão falando aqui que eu curei um cara. Ele fala, eu sou homem comum como vocês. E aí sabe o que ele tá fazendo? Ele não tá falando que ele é um merda. A gente confunde. A gente rasga o texto bíblico porque a gente não entende. Sim, total. Não, ele não tá falando assim, eu sou um merda. Ele tá falando assim, assim como eu, vocês também podem encontrar isso que eu tô encontrando. Um homem extraordinariamente comum. Perfeito. Né? Então, o que ele tá dizendo é isso, assim, ó. Antes de encontrar essa verdade, eu era um cara comum, agora que eu encontro, eu me torno extraordinário, não por mim, mas pela verdade que eu encontrei. E eu me torno extraordinário para vocês que não compreenderam o que é comum. Porque, na verdade, isso que vocês estão vivendo é extraordinário. Mas extraordinário negativo, né? Menos um. Por que vocês estão vivendo... Cara, vamos lá. Para vocês, fora aqui, antes de eu entrar na igreja aqui, viver tudo isso que vocês estão vivendo. Um cara que trai a mulher lá. Várias e várias vezes. Isso aí é comum? Era comum. Comum. Sim. E ainda, ó, por exemplo, a gente acabou a gente entrou numa discussão lá em casa esses dias por causa da parada que aconteceu da Isa com o namorado dela, né? E aí eu tava falando isso pra Carol, eu falei, cara, como assim, né, cara? O cara teve, ele tava com a Isa, que, linda, uma mulher incrível, que tá buscando o melhor pra ela, pra família dela, estava grávida e o cara foi lá e fez isso com ela, traiu a Isa. E aí eu conversando com a Carol falou, cara, mas a fidelidade é um fruto do Espírito. Você não pode esperar a fidelidade de alguém que não encontrou o Espírito Santo. Ponto. E literalmente é isso, irmão. O cara pode ser o melhor perfil, pode ser a pessoa que tem cara de santo, que tem, né? Mas se não encontrou o Espírito Santo, se não flui fidelidade, se ele não tem esse fruto, ele não vai conseguir ser, pô. Exato. Sabe não tem que você faça. A coisa mais extraordinária que você pode ser é um ramo conectado a uma videira. Perfeito. Cara, eu gosto muito dessa perspectiva. E é um fruto. Ela surge da videira. Sim. Saca? Eu gosto muito dessa perspectiva, principalmente essa parte de conta intuitiva, de você falar assim, não, cara, quero viver uma vida comum, assim. E aí é isso que tá falando, é viver uma vida comum a perspectiva do céu celestial. Porque isso muda tudo. Assim, quando você começa a olhar por essa perspectiva, é realmente uma lente que você vê o mundo de maneira diferente. Isso. Então aquilo que você começa a valorizar é muito mais uma construção de uma família, é muito mais a construção de você como um homem, permitir que o Espírito Santo trabalhe em você ser um pai extraordinário na vida do seu filho, que é trazer a realidade do céu para a terra. É realmente viver isso. A gente tem como aqui dentro da Central House Fellowship, a gente fala que é um centro diplomático, né? Eu gosto muito dessa expressão porque justamente fala que nós somos como portadores desse reino, como embaixadores desse reino. Isso para mim faz totalmente sentido. E aí quando a gente fala sobre essa perspectiva de eu não quero ser um homem comum com os parâmetros da terra. É isso. Mas eu quero ser, de fato, um homem extremamente comum dos parâmetros celestiais. Até porque uma das primeiras coisas que você precisa... Eu tenho um texto no meu Instagram que se chama Manifesto. E tá lá no destaque. E esse destaque, ele tá chamando a atenção das pessoas que não são cristãs, a visão das pessoas que não são cristãs ou não veem o evangelho como verdade única pra vida. E é como se as pessoas estivessem olhando pra gente, tipo assim, mano, coitado desses caras. Esses caras não sabem o que estão vivendo, esses caras não sabem o que estão fazendo. Beleza? Esse é o padrão, Sim. né?
Posso afirmar isso porque eu fui esse cara. Isso aí, Tranquilamente. genérico do que a galera pensa. E aí do outro lado é um cristão falando assim, ô meu querido, calma aí. Fica tranquilo. Eu sei pra onde eu tô indo. E aí esse cara pergunta pra esse cara aí, e você, tá indo pra onde? Ah, tem várias opções. Ah, é? Qual? Ah, tem aquela. E esse cara aqui falando, então, pra mim só tem uma. E é por isso que é tão claro. Sabe que o nosso caminho é claro? E aí vou entrar nesse ponto. Daí se vocês quiserem, vocês saem, tá? Não, bora. Mas cara, vou abrindo várias portas aqui. Mas a questão é o seguinte. Que Cristo, Jesus, ele não Deus, de forma alguma, ele disse que ele deixaria claro as coisas para nós. Imagina, Jesus senta na mesa com seus discípulos na última ceia e aí ele começa a falar do que ia acontecer com ele. Só que ele não fala do que ia acontecer depois da vinda dele, de tudo aquilo que Paulo vem e revela, tudo aquilo que a gente vê, lê as cartas de Pedro, tudo, sabe, toda aquela coisa que a gente acredita sobre a morte do pecado, a morte da morte, Sim. a vida em Cristo Jesus e tal. Cara, ele só fala o seguinte, ele fala, eu tô aqui com vocês e eu vou morrer, e é necessário que o Filho do Homem morra. E aí Pedro fala, não, porque você não vai morrer e tal. E aí Jesus prova que Deus não está afim de falar tudo. Porque todo aquele que nasce de novo já sabe para onde está indo, independente da escolha. Independente de onde está indo, do como está indo. De como está indo, porque eu sei que estou indo para lá. Entende que salvação ela não significa só apenas, a palavra grega para salvação não significa apenas ser salvo da destruição. Ele significa viver uma vida de salvação. Porque vocês não são mais almas viventes, mas espíritos vivificantes. Ponto. Eu tenho um outro texto que eu falo sobre a salvação infrutífera. É uma grande, como é quando você... Dilema ali, uma grande contradição. Porque ela não existe. Uma salvação infrutífera não existe. Porque todo aquele que é nascido do Espírito vive também no Espírito. Aquele que é salvo vive como um galho na videira. E aí, para mim, esse é o grande aspecto. O aspecto de uma vida daquele que nasceu de novo, ele entende que ele não é desse mundo, que ele é salvo e tá indo para um lugar, velho. Sim, naturalmente ele tá vai voltando viver. para casa. E Como que você não vive isso? Como que você não vive em tudo que você vive isso? E aí, rapidinho, um exemplo só para resumir isso aqui. Você tá sentado na mesa de crentes, de várias denominações diferentes, e aí você fala sobre casamento. E aí a pessoa que é crente, desse lado, mais velho que você, que na verdade deveria viver extraordinariamente, assim como eu tô falando, comum, na verdade, esse cara olha pra você e fala assim, não, cara, que você tá falando assim porque você é casado há pouco tempo. E aí qual que é o meu papel como homem comum? Dizer assim, cara, você tá errado. Eu não tô errado. Não, mas você tem 3 anos de casado. Não, mas e quem diz, quem é você? Por quê? Porque virou comum para o cara extraordinário, que deveria viver o reino, que deveria ser chamado para além da terra, além desses padrões humanos, virou comum para ele falar que casamento é ruim. Mas para mim, não. E aí um dos pontos focais da prática desse evangelho, da prática dessa vida comum, é você ir contra todo o padrão do mundo. Romanos 12. Sim. E, mano, eu sou muito enfático. Esses dias eu falei com um amigo mesmo sobre uma situação, eu falei assim, cara, não é isso que você está falando. Isso aí que você está falando. Porque você não vê como Deus vê, você vê como o homem vê. Sim. Essa foi a discussão de Jesus com Pedro. Então é a pregação do Cal. Tipo, cara, é o terceiro céu. O que é isso? Qual é essa analogia? É olhar como o céu vê, cara. Então eu tô olhando como o céu vê, não importa a situação, não importa a circunstância. Porque se não for assim, então que eu me entregue, mano. Então que eu veja como o mundo vê. Então que eu me entregue ao padrão do mundo. Mas a questão é que eu não me encaixo mais lá. Isso. Não me encaixo mais lá. E aí eu falei isso para um amigo meu do trabalho. Eu falei assim, mano, você não entende uma coisa? Certo que você nasceu de novo? Certo. Certo que você crê em Cristo? Certo. Então, mano, esquece tudo que o mundo fala sobre casamento.
O casamento é ruim porque 80% da população se separa? Não. É impossível ressuscitar um morto porque 99,9% da população diz que não pode? Paulo fala assim, ó, mano, se Cristo não ressuscitou, a minha mensagem é morta. Então a gente já inicia o evangelho dentro de um milagre, mano. Exato. Começando por nós. E aí, pra mim, é isso. Então, essa vida extraordinária no céu, na verdade, é uma vida comum no céu. Ela é extraordinária pra nós. Pra aqui, mano. Pras pessoas. O que seria o normal na Terra, né? Só que é uma normal. É uma vida onde você vivencia apenas os padrões do céu e não os humanos. Eu sinto que, por exemplo, as pessoas hoje, cara, e a internet ela deu muita voz, a internet amplificou muito a voz dessas pessoas, que são aquelas pessoas que, por traumas pessoais, elas criaram princípios para a vida delas. Perfeito. Nossa. E elas vão falando e elas vão pregando isso, assim, ó. Então, esses dias eu vi uma menina na internet que ela postou assim, ó. Se você casar, jamais pegue o nome do seu marido ou da sua esposa. Tipo, ela falou assim, ó, bem enfaticamente em caps lock. E aí rolou uma discussão no comentário, obviamente, né? Porque daí vem um, vem outro, aí o outro fala, realmente, você tem razão. E o outro fala, cara, o fundo é, você teve um problema pessoal, um problema que foi teu com teu marido e que ninguém mais tem que se meter nisso. O problema aqui é que você tá pegando esse aprendizado pessoal teu e tu tá jogando pro mundo como se fosse uma verdade absoluta. E as pessoas, cara, que não refletem e não param pra pensar, elas vão seguindo nessa linha. Por quê? Porque se tu não tem uma direção, qualquer caminho serve. Sabe qual é o maior fator de morte dentro do deserto? Porque a pessoa tem as pessoas têm muitas possibilidades de caminhos. E pelo fato dela ter muita possibilidade de caminho, ela se perde e morre. Porque se tivesse um caminho no deserto, elas não morreriam, mano. Primeiro porque existiria a esperança de que amanhã eu chego. Então isso por si só já manteria ela viva, o cérebro dela funcionando. Mas o fato de não ter, o fato dela ter muitas possibilidades, isso faz com que ela morra mais rápido. E, cara, Deus, ele nos conhece. Ele nos fez. Então você não consegue, você não pode... esse é um problema muito sério, velho. O iluminismo dividiu a academia e a crença. Tem um outro texto que eu fiz que se chama O Membro Decapitado do Homem Moderno. E eu falo desse cara que foi decapitado, que é o que o latim descreve como homus religius. Que é esse cara que nós somos. Que todo mundo tem essa essência de buscar um Deus eterno. E o que o iluminismo fez? O que a ideia materialista, humanista fez? Tirou esse homem do Lucas. E aí o Lucas anda sem um braço. Só que, na verdade, no fim do texto, você vai ver que o segredo é que esse membro decapitado é a cabeça. E aí, sabe o que as pessoas vivem? Vivem como pessoas sem cabeça, mano, andando por aí decapitados. Uhum. E é exatamente essa analogia que Jesus faz. Ele fala, o cego guiando outro cego, os dois caem num buraco. Sim. E aí, pra mim, cara, quando você olha pra cognição, pros padrões biológicos do homem, você vai ver Deus. E não é uma coisa ruim. Por exemplo, eu trabalho com design de produto. E no design de produto a gente trabalha com experiência do usuário, UX, UI, que é User Experience e User Interface. Uhum. E aí a expectativa é o seguinte, que eu possa entender quem você é, não no nível de um consumidor, no nível de uma persona, de uma pessoa, certo? Então, quem é essa pessoa? Ela tem tempo, ela tem propósito e ela tem emoções. O meu produto precisa pensar nessas três coisas. E aí, quando o meu produto pensa nessas três coisas, ele é um produto bom. E aí, a gente tem um viés cognitivo, né? Tem um estudo do viés cognitivo dentro da psicologia comportamental, que é o propósito de você conseguir entender a evolução biológica do homem, né? A partir da mente. O viés cognitivo são análises de situações onde o homem toma decisões. Uhum, né? Um princípio de decisão, o viés cognitivo. Perfeito. E aí, cara, olha que louco, que um dos viés cognitivos dizem que quanto mais decisões você colocar para a pessoa fazer, menos decisões elas tomam. Uhum. E mais arrependidos elas ficam. Então, o que isso significa? Não significa que a gente tem que viver igual um escravo. No caso do design, eu crio interfaces que têm o propósito de clique, né? Específico, que têm objetivos
a partir de cores, contraste, um monte de outros princípios de design para fazer com que a pessoa não tome que ela não tenha opções de tantas decisões. Mas que fique claro, a rede social faz ao contrário. Como ela quer que você perca tempo, ela vai te dar mais opções. E aí você vai ficar menos tempo escolhendo o que você quer ver. E você vai perdendo esse senso de autonomia de decisão, de toma de decisão. Então, cara, quando o cara vê um homem comum que não toma muitas decisões e erra, eles acham estranho. Porque tá todo mundo tomando várias decisões. Mano, você vai lá. Me perguntaram, por que você não tem um carro, velho? Você precisa de um carro. Eu falei, por quê? Entende? Tipo, a gente nunca se pergunta por quê. Às vezes eu sou só um moleque que filosofa demais. Talvez seja, e tá tudo bem. Talvez um dia eu cresça. Mas hoje, pra mim, faz tanto sentido o fato de que as decisões elas são bem importantes na minha vida, e não é o fato de eu tomar muitas decisões que me faz completo ou que me faz extraordinário. Na verdade, é o fato de acertar nas decisões que eu faço. Então, quando eu falo que casei em 9 meses, é estranho. Mas é comum. É normal, velho. Porque para as pessoas que estão no controle, para as pessoas que sabem para onde estão indo e o que querem, tomar uma decisão de casar, que é uma coisa tão complexa para a maioria da humanidade, para a maioria das pessoas, é comum. Se torna claro, né? Se torna claro, objetivo. Então, cara, as pessoas acham, por exemplo, você comentou, né? As pessoas que estão nos assistindo. Cara, se você entrou na igreja agora, se você está vivenciando essa experiência, eu sempre falo, cara, você não precisa de uma igreja. Você precisa de um amigo. As pessoas falam, não, você precisa de uma igreja. Ou você está indo na balada, muito louco, você conheceu aqui um negócio aqui conheceu o Café com Deus Pai aqui? Não, mano, você não precisa de igreja não, mano. Você precisa de um amigo. O primeiro presente que Jesus dá às pessoas que precisavam dele era um amigo, discípulo. Senta aí, ó. Você precisou desse amigo para estar aqui hoje. Você não precisou da igreja. Talvez esse amigo te levasse para o lugar errado. Graças a Deus que ele te trouxe para um lugar saudável. Entretanto, se aquela igreja que ele te levasse insaudável, errada, você ia ter um amigo. E aí, esse é o grande papel do evangelho. O grande papel do evangelho é te dar um amigo. E eu sempre falo pra galera, sabe qual que foi a coisa mais importante da minha vida dentro do evangelho? Foi saber que eu nunca ia estar sozinho. Mesmo que a igreja não me aceitasse. E se amanhã a igreja não se olhar pra mim e falar, cara, você não presta mais? Paciência, mano. Eu tenho um amigo. E essa é a primeira cognição que você precisa fazer. Eu não sou daqui. Eu não sou comum para a humanidade, mas eu sou comum para o céu. E eu tenho um amigo comigo todo o tempo. E isso, cara, te faz viver uma vida tão extraordinária, tão intensa, que aí você não consegue mais entender a ausência de nada. E aí, para mim, é isso, assim. Tipo, depois que você compreende a amizade, depois que você compreende o discipulado, você se torna um apóstolo. E aí você funda uma igreja. Antes disso, é por isso que o Carl fala, a igreja não é para todo mundo, óbvio. Porque ninguém sabe, mano, o que a igreja é. As pessoas acham que a igreja é um lugar, por exemplo, ele sempre fala, né, igreja é hospital. Não, Jesus é hospital. Jesus fala, eu sou o médico. O médico vem para quem? Para os sãos ou para o doente? Para o doente. Só que você sabia que na igreja não necessariamente tem Cristo. Cristo se encontra numa mensagem que muda a vida de alguém. E esse alguém com esse Cristo, que é parte do corpo de Cristo, muda a vida do outro. E esse outro muda a vida do outro, e muda a vida do outro. E essa reunião se chama igreja. Excelente. E aí, por isso que esse é o grande aspecto. A gente não vai e funda igreja, a gente não vem lá, você que está se convertendo agora, vai para uma igreja. Não, mano, você vai e encontra um amigo. Olha a história do Lorenzo aqui, ele contou, olha a história do Felipe. Todo mundo, mano, começou com um amigo. Exato. E aí onde tiver 2 ou 3, em meu nome. Ponto. Então eu falei para um amigo, um menino hoje, esses dias no trabalho, o Espírito Santo, né, cara, não fui eu. Eu olhei para ele assim, falei, cara, ele veio me começar a falar, reclamar da igreja dele. Falei, mano, né, para de ir na igreja, velho. E ele olhou assim. Aí chocou. Falei, ele, para, cara, você não tá indo na igreja. Você tá indo num lugar reclamar dos outros, velho. Para, velho. Para. Por que você tá indo na igreja? Só para você não, sei lá, não fazer coisa errada? Só para não ir pro banco. Então você não entendeu nada, mano. Igreja é pra você ir lá porque você é necessário, não porque a igreja é necessário pra você. O nível do apóstolo é o cara. Por que esse cara não é pra ir pra igreja? Ele é pra encontrar um amigo. Eu não tô falando nada novo, tá? Paulo Borges, depois de tantos anos de caminhada de igreja, ele tá falando isso que eu tô falando. Tô falando sobre comunidade, sobre você servir o teu avô que tá morrendo, o teu pai que tá velho.
Ele tá falando disso, tá falando de igreja isso. Esse cara, ele vai lá na igreja e ele não entende que ele tem que servir e não ser servido. Que ele é parte de um corpo, que tem um propósito, que ele foi santificado, e santificado significa separado. Sim. Essa semana eu falei, né? Você acha que santidade significa exclusividade? Você errou, mano. Santidade significa separado para um propósito. Na verdade, você foi pensado. Eu falei pro Bobo, já falamos do Bobo, mas eu falei pro Bobo, Bobo, você entende que você não é exclusivão? Na verdade, você ganhou um prêmio, velho. E o prêmio é você mesmo. E você é um presente para um monte de gente. E se você não entender que você é um presente para um monte de gente, você vai usar aquilo que Deus te deu, a santidade que Ele te deu, a exclusividade que Ele te deu, como exclusividade para ser melhor que os outros. Aí você não vai fazer o que você tinha que fazer. Exato. Agora, quando você entender que você é um presente para o outro, é por isso que você foi separado no deserto, é por isso que você foi cegado, é por isso que você matou lobo gigante, é por isso que você fez um monte de coisa extraordinária, separado, para que você agora seja um presente para as outras pessoas. E não precisa ser exclusivo. Não existe um lugarzinho no céu lá onde vai ficar os exclusivos de Deus. Não tem mais isso, mano. Agora todos são um em Cristo, Gálatas. Porque não é judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um em Cristo. Exato. Então, esse é o papel. Esse cara vai na igreja sem essa consciência, se frustra, porque ele tá olhando pra gente, não tá servindo. Exatamente. Certo? O cara que olha pra gente e não se frustra é o cara que entende que precisa servir aquele que ele tá falando que tá errado. Né? Jesus fala exatamente isso. Perdoem seus inimigos. Amem seus inimigos. Você tá dentro da igreja, é um monte de inimigo, mano. Por quê? Porque é um monte de gente. E aí, se eu entendo dentro da igreja que o meu papel é servir, que eu sou membro do outro, vocês são membros uns dos outros. Só existe um pão. Não foi isso que eu li domingo? Quem? Vírgula. Nós, que estamos em Cristo. Eu sou o pão. Você é o pão. Eu te alimento com a palavra que é viva em mim. E aí virou uma parada assim, que o Carl sempre fala, que a gente vai na igreja para pegar e não para servir. Então, esse é o grande papel. E aí, esse cara, ele tá indo lá e fazendo isso. Aí ele se frustra, sai da igreja e fala mal da igreja. Aí vai lá o pedófilo dentro da igreja, faz merda, aí estraga a igreja. Claro, mano. Porque ele não tem um amigo. Se esse cara tivesse um amigo, ele não ia ser pedófilo. Na verdade, o que faz ele um pedófilo é que ele não tem amigo de verdade. O que faz esse cara trair a esposa é que ele não tem um amigo pra olhar pra ele e falar, você é um merda, cara. Para com essa desgraça aí, velho. O que é o Marvels? Marvels é a gente ficar aqui bebendo igual uns malucos até 4 horas da manhã? Mano, o Marvels não começa aqui, mano. As pessoas que acham que senta ali, o Marvels começa ali, ou termina ali, são, desculpa, mano, são malucos, são ignorantes. Não entenderam o Marvels. O Marvels começa antes e ele continua depois. Eu fiz um monte de amigo aqui, mano. Não porque eu precisava das pessoas, mas porque as pessoas precisavam de mim. É isso que muda tudo. É assim que você é pensado. Nossa, é legal, isso é diferente, mano. Essa é a coisa que eu mais ouço, mano. Isso é diferente. Ah, por quê? Porque eu nunca... Tem uma frase de um pastor que me discipulou por muito tempo, Pio Carvalho. Procurem esse cara é extraordinário. E ele fala o seguinte, ele fala, você tem 2 opções quando você se aproxima de alguém ou de alguma igreja ou de algum lugar. Ou você é abençoado, ou você é uma benção. Deus olhou para Abraão e disse, você é uma benção. Setu uma benção. Setu uma benção. Esse é o teu papel. E aí eu até tenho um senso meio... Eu vou começar a fazer terapia por causa disso. Eu tenho um senso de agradar, sabe? Mano, se eu sentir que, pô, mano, o cara vim aqui, o cara ficou chateado comigo, eu já fico mal, assim. Porque o meu senso de sentido, de servir, ele é tão intenso que na minha cabeça eu preciso funcionar pra você. Servir, a minha vida tem que funcionar pra você. Nessa eu errei algumas vezes e nessa, mano, eu acertei pra caramba. Cara, eu fui abrir muita porta, mas é isso. Cara, não, mas é isso, sim, essa perspectiva é muito boa, assim, é uma questão de perspectiva e consciência. A finalidade do evangelho nunca vai ser você mesmo. Sempre vai parar no outro, sempre vai, na verdade não para, né? Sempre vai transbordar no outro, sempre vai continuar pelo outro. Isso é muito interessante o que você falou, tem um princípio na psicologia também, que é sobre viés cognitivos, que é o efeito halo. O efeito halo é um efeito onde aquilo que é mais bonito, geralmente, já tem uma perspectiva, ou ele já é visto pelas pessoas como sendo de maior qualidade e tem outros efeitos que você não necessariamente tem naquela pessoa. Por exemplo, esse efeito halo é como o Sol. O Sol em si, quando a gente olha para o céu, tem várias vezes que a gente olha para ele, ele parece muito maior daquilo que ele realmente é da perspectiva terrena. Por quê? Porque em volta do céu tem como se fosse uma auréola, assim, tem como se fosse uma aura, assim, né? E aí esse é o efeito halo.
Quando você olha para uma pessoa ou para algum objeto, no design é muito falado sobre isso também, né? Quando você olha para algo que é muito bonito, ele naturalmente você vai olhar para ele com perspectivas que não necessariamente ele tem. Você coloca qualidades que não existem. Exatamente. E esse é um BO porque as pessoas começaram a entender isso e aplicar isso em si mesmas. Claro. Claro. E aí você vê essa febre de harmonização facial, Vamos abrir a febre da lente de contato, Deixa eu só fechar. de nego pintando o olho. Deixa eu só A fechar hora que você aqui. terminar, vamos abrir essa porta aí. Perfeito. E isso, por que eu tô falando disso? Porque, cara, tenha clareza sobre aonde você olha e aonde você busca as coisas no mundo, mano. Perfeito. No mundo e nas pessoas, em tudo. Perfeito. Porque se você não tiver clareza sobre aquilo que você busca, mano, você vai se impressionar com qualquer coisa e você vai seguir qualquer um. Perfeito. Ó, E aí, rapidão, só pra complementar isso, cara. Assim, a gente trabalha com digital, né, mano? A gente vive esse mundo, esse mercado, e dentro desse mercado, a gente é diferente também. Porque Claro. a gente não segue várias tendências do mercado. E a gente poderia, mas não segue por princípio. Sim. E, cara, um picareta no digital, a forma mais fácil de tu identificar um picareta no digital é quando tu olha pra esse cara e esse cara, ele tomou um banho de loja, esse cara, ele tá dando um Porsche com Rolex, Perfeito. com harmonização facial, lente de contato e te falando alguma coisa como se parecesse saber o que ele tá falando. Isaías 53 diz que ele não tinha formosura alguma. E aí, não vamos entrar no mérito da questão se tem que ser bonito ou feio, não é isso? Não, Ou se tem que ter ou não ter. fato. O mérito da questão é de estar o teu coração, Exatamente. né? Eu escrevi um post esses dias exatamente sobre isso. Eu não lembro se é João 12, mas ele fala assim, ó. Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí tem uma analogia gigante sobre isso ali. Que é quando ele fala do homem que ajunta muitos, né? A colheita dele dá muito, e aí ele destrói todos os celeiros dele para colocar mais. E aí naquele mesmo dia, Jesus fala assim, tolo, louco, hoje mesmo te peço a sua alma, o que você vai entregar? Mano, tem N fatores, N versículos no Evangelho que fala, e aí nesse manifesto que eu escrevi também fala disso. Fala, cara, calma, galera, vocês não entenderam que eu tô juntando tesouro no outro lugar. O baú que eu tenho não tá aqui. E é por isso que vocês olham e falam, meu Deus, caraca, esse cara é pobre, esse cara não tem sucesso, esse cara não é extraordinário. Porque eles veem um casamento como o do meu pai, por exemplo, que tem 30 e poucos anos, não como uma pérola no pescoço, como a Bíblia diz. Um filho como eu e meu irmão, não como uma coroa na cabeça, como a Bíblia diz. Eclesiastes e Provérbios, cara, é perfeito pra gente entender isso. Sim. Porque o valor das coisas não tá naquilo que você tem, naquilo que você parece, mas tá naquilo que você é. E essa é a maior essência do evangelho, mano. A Aline conta, esposa do Cal, que, cara, quando as pessoas descobrem que ela é mãe de 4 filhos, as pessoas ficam chocadas, irmão. As pessoas falam, como assim? Ela é uma alienígena na Terra. Exato. Tipo, você falar que você quer ter 4 filhos hoje, cara, você é um retardado. Para as pessoas, para o mundo comum, né? Você ter uma comunidade. E a nossa comunidade é isso, né, cara? Você chegou aqui, irmão, se você for casado, tu não tem 2 anos para ser pai. Total. Entende? É normal. E aí eu vou além do que isso, cara. Por quê? Porque o Jesus sempre faz a gente olhar para a intensidade. Na verdade, Jesus não, a Bíblia toda, né? Jesus ali é o Logos, é o verbo, né? Que tá falando entre a humanidade. Jesus não existiu 2000 anos atrás. Jesus existe no início do tempo. Ele ele sempre será. Ele é o verbo que estava com Deus. Né? Exato. João 1. Mas, cara, o que ele nos ensina é que até isso, cara, se torna uma pérola no coração das pessoas. Eu quero ter 4 filhos. Lembra da questão do extraordinário? E aí a grande questão é, você é isso? E aí nessa mesma analogia de João 12, Jesus fala assim, não é o corpo mais importante que a comida? Não é a vestimenta mais importante do que a alma, do que o homem? Certamente não. E é por isso que não viam formosura nele, porque ele tinha tudo que precisava, tudo que ele era. Eu não tô falando... Gente, eu não tô falando de uma vida sacerdote, sei lá, e que entrega a vida pra miséria. Não é isso que eu tô falando, porque confundem com isso. Sim. As pessoas confundem com isso. Eu tô falando sobre a essência, porque sabe qual que é a essência da Aline? Não é ter 4 filhos. É o antes.
E é isso que Jesus nos faz nos apontar. Qual é o fermento dela? Não se preocupem ou não façam, não admirem o fermento dos fariseus. E aí, onde que está o foco aqui? O que é fermento? O que faz a massa crescer, velho. E aí, esse é o grande ponto. Tem uma analogia em Hebreus, se eu não me engano, que fala que nós somos pão sem fermento. Porque agora nós somos como aquele pão que era dividido no Êxodo, na Páscoa. Como esse pão que não precisa de fermento para crescer. Sabe por quê? Porque ele é o pão que alimenta. Você alimenta alguém, Lucas? Sim. Mas de verdade, a tua vida alimenta alguém? Os 4 filhos da linha alimentam alguém? Saciam a sede de uma mulher para que ela não volte mais? Ele alimenta um cara de fato, uma pessoa de fato? E aí, cara, essa é a grande questão. Não, cara, mas eu dou lá, o Pão Diário doa lá para mais de 200 projetos sociais no mundo. Oh, legal, mas isso alimenta alguém? E aí, essa é a grande questão do fermento. É quem disse que você precisa de um fermento? E é isso que Jesus está falando. Cara, os fariseus precisavam de um fermento, que era a hipocrisia. E eles eram esses caras que tinham as túnicas mais bonitas, que gritavam nos templos. E não é a primeira vez que Jesus usa eles como analogia. Porque eles estão o tempo inteiro como um fermento, querendo mostrar que eles têm 4 filhos, que eles estão dentro de uma igreja, que eles fazem bom, que eles não fazem mal, que eles blá blá blá. E Jesus está assim, cara, eu tô nem aí pra vocês, mano. Porque eu consigo ver a intenção do vosso coração. Exato. E aí um monte de cara que não tinha nem intenção com Jesus, ele escolhe. Vem aqui, Mateus, tá cobrando imposto? Vem aqui. Vem aqui você. E a intenção, Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, cara, eu nunca vi em Israel, em Jerusalém, uma fé como a desse homem. E ele era um romano, velho. E aí a grande questão é isso, cara. Não importa se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai ter um carro, se não vai ter. Mano, assim, com todo respeito, as pessoas falam assim, se eu ganhar dinheiro eu vou abençoar mais pessoas. E como que você sabe? Em que sentido? Você acha que teu dinheiro é bênção? Você acha que tua casa é bênção? Legal, mano, é também. Mas não é o que é bênção. Bênção é você, mano. Se o mundo acabar hoje, se estourar uma guerra mundial no Brasil hoje, tua casa não existir, teu carro não existir, você vai abençoar alguém? Vai, porque eu sou tudo. É tudo que eu quero, mano. É tudo que eu preciso. Eu nele. Entende o que eu quero dizer? Total. Tipo, eu tava falando com o Helder esses dias, né, sobre isso, cara. Às vezes eu me sinto meio agoniado, assim, vivendo na sociedade porque tem essa expectativa. Então, né? mas sentimento eu acho, deslocado, cara, não tem como, né? eu acho que é o seguinte, assim, você é um cara que você encontrou muito cedo, e aí eu quero voltar e fazer um link lá com a tua faculdade, porque a sensação que eu tenho é que você encontrou muito cedo a tua medida. E a busca das pessoas, Perfeito. principalmente na adolescência, mano, é encontrar medida. Entende? Então, assim, você encontrou muito cedo a tua medida, tu entendeu quem você é, pra onde você tá indo, e você agarrou aquilo e você foi. Aonde, por exemplo, cara, o lugar que eu mais vi pessoas se perderem foi faculdade e quartel, homem. Faculdade e quartel, irmão. Por quê? Por necessidade de aprovação e validação do grupo. Então você é um cara que tá dentro de uma faculdade de humanas, levando Jesus, vivendo Jesus e dizendo não pra aprovação social. Dizendo não pra galerinha que tava indo pro bar e que também provavelmente tinha gente ali que conhecia o mesmo Jesus, né, que frequentava a igreja e que por aprovação e por validação social se perdeu pra poder agradar meia dúzia de gato pingado que nem fala mais com ele hoje. É isso. Tá ligado? E esse é o BO do adolescente, esse é o BO do novo convertido, e esse é o problema do cara que ele vai pra igreja porque a igreja é cool. Esse é o porque BO a igreja do cara que casa, legal. E ele quer falar que vai naquela igreja, tá ligado? E ele não tem amigo. É o BO do cara que casa com a expectativa de meu casamento é uma porcaria porque eu não tô vivendo aquilo ali que esse cara tá vivendo. Comparação o tempo inteiro. Então, mano, o adolescente hoje, mano, essa é a maior dificuldade, cara. Assim, o que eu mais vejo, e esse é um desafio que, por exemplo, eu fui entender e começar a olhar para esse lugar recentemente. Entende? De entender a minha medida, encontrar a minha medida e viver a minha medida na minha porção. Saca? E a minha porção é diferente da tua, que é diferente da dele. Cara, eu acho que essa analogia
uma libertadora pra mim, assim. Acho que faz muito sentido. Porque eu nunca encontrei essa palavra aí. Eu só não entendia, mano. Exato. A galera perguntava, cara, mas daí você tem que fazer riqueza e tal. Eu falei, não tenho, eu sei disso. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Só que aí que tá, o meu coração ele é tão chamado pro serviço que eu não sei sair desse lugar aqui, cara. Tipo, igual, pô, cara, você trabalha lá em Pinhais, velho. Mano, só que quando eu ouço, assim, ó, saio pra almoçar, entro no carro de um cara, trabalha comigo, os caras tá dentro do carro, celular na mão, lacrimejando. Se você tá aí, você sabe que é você. Amo você, mano. E aí você, por motivo algum, se eu tivesse meu Porsche ali, eu ia entrar no meu Porsche, não ia entrar no carro dele. E eu vejo aquele Palio parado ali, eu sento do lado dele. E aí eu olho pra ele assim, falo, cara, não sei porque eu tô aqui, velho. Tá tudo bem? E ele começa a chorar. E aí esse cara consegue sair de um buraco, cara, que a maioria dos homens estão lá. Porque eu tava ali, mano. E aí você acha que... Quanto que eu quero ganhar por mês? Isso não importa. Sinceramente, mano. Se pra vocês nessa mesa aqui importa a gente falar sobre salário, tipo, vocês não vão conversar comigo. E é por isso que eu sou só o carinha ali, o cara comum. Porque a hora que as pessoas olham pra coisas extraordinárias, elas não falam comigo. Mas a hora que é pra sentar na mesa e falar de coisas comuns onde elas caem, nas pequenas pedras que elas tropeçam, eu já passei por essa pedra, mano. E eu não tropecei em nenhuma. E é isso, é sobre isso que eu falo, sabe? Tipo, o que é o valor, o que é o fermento, o que é o resultado, o que é o sentido, o que é o tesouro que você tem. Sabe? Mano, porque eu falo assim, cara, se a vida extraordinária que as pessoas tanto buscam é realmente o foco principal, e eu não tô falando de não reinar em vidas, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, 100%. Paulo errou, mano. Paulo falhou grandemente. Se a perspectiva fosse essa. Jesus viveu 33 anos. Quantos anos tem, Lucão? 30. É isso, daqui a pouco pode morrer, mano. Mas a pergunta é, você pode morrer? Chegou lá? Eu posso, mano. Eu posso morrer hoje. Eu tô feliz. Estaria em paz com isso, né? Também. Total. É isso, assim, ó, então. Eu fui o filho 100%, o servo 100%, o pastor 100%, o amigo 100%. Pode chamar qualquer amigo meu aqui, mano. Qualquer um. Pode chamar meu pai, minha mãe aqui. Você pode chamar meu irmão aqui. Pode chamar minha esposa. Você pode chamar os ex-relacionamentos que eu tive. Pode chamar, mano. Minha vida tá aqui, ó. Transparente. Igual esse copo aqui. E eu posso morrer, mano. Agora a pergunta é, você pode dizer isso? Só que a grande loucura na cabeça das pessoas é que elas estão vendo um cara aleatório, que nunca viram na vida, que talvez não vai tocar a metade das pessoas que elas conhecem. Falando isso. E elas não conseguem imaginar que esse cara já pode morrer. Porque elas pensam assim, quando eu chegar lá, aí eu posso morrer. E eu tô falando assim, não, mano, eu fiz 50% das coisas que eu queria fazer. Na minha vida, de realização e blá, blá, blá. Mas eu posso morrer. Isso é evangelho, mano. Isso é essência, isso é tudo. É quando você chega num ponto que você não precisa de mais nada. E aí é uma coisa engraçada, porque daí é quando você começa a receber, né? Sim. E aí você ganhar um Logan 2011 e ganhar, sei lá, um Saveiro ou uma Ranger, sei lá, mano. Não muda, entendeu? Cara, você já percebeu o quanto viver o reino ele é contraintuitivo? Claro. É extremamente contraintuitivo. Aquilo que as pessoas buscam com maior valorização pessoal, terrestre, assim, não passa, cara, não consegue preencher nada do que Jesus pode preencher na vida de alguém. E aí é muito claro, assim, como o Lucas comentou, a gente tem muito exemplo, a gente tá em muitos grupos, muitos masterminds, confrarias de pessoas do digital, assim, e a gente vê muito no olho das pessoas, mano, o quanto falta isso, velho. O cara, ele é preenchido de tudo aquilo que o mundo pode preencher ele. Ele tem um carro da hora, uma casa boa, ele até tem um casamento, ele tem outras coisas, assim, mas tudo isso é faltante, assim, é visível no olho do cara o como ele não tá bem mentalmente, E que ou como ele não no tá fundo bem ele em nem muitas quer coisas. muito aquilo, ele só quer porque Porque todo acha mundo ele tá achou que fazendo, todo mano. mundo tá fazendo. Porque ele não encontrou a medida E, dele. irmão, Ele não sabe que lá era a medida dele, mano. detalhe, É isso. Tá ligado? E Então, detalhe. era Era pra parar ali. de outra pessoa. Se esse cara parasse ali, pum,
Ele já tava melhor do que 90% da família dele. E aí ele falasse assim, mano, encontrei um homem. Olha isso, cara. Uhum. Ó, Jesus tá pregando, tem uma multidão, beleza? Aí tem um dos caras mais ricos entre os judeus. Ainda mais rico que os judeus, ainda. Tava na média dos romanos. Sabe o que esse cara faz? Ele vê uma muvuca. Ele fala assim, mano, preciso saber o que você desgraça aí, mano. Sobe numa arvorezinha. Aí ele ficou olhando lá de cima. Caraca, o que tá acontecendo? Sabe o que acontece? Jesus passa por todo mundo, chega na árvore e fala, ô, Zaqueu, desce dessa árvore aí, eu vou dormir na tua casa. Se Jesus tivesse separado aí, vou dormir na casa desse cara, dormir na minha casa, sei lá o quê. Tem um texto bem forte que eu vou escrever daqui a uns dias que é o Deus financiado por mulheres. Vocês não sabem, as mulheres financiavam o ministério de Jesus. E aí, tipo, olha o senso de personalidade desse cara. Olha o padrão de completude desse cara. Aí ele pega, senta com um cara que estava cobrando impostos dos irmãos dele, teoricamente, os judeus, como um judeu, né? Sim. E aí, sentado na mesa, Jesus come com aquele cara e ele fala assim, houve salvação nessa casa porque você é um filho de Abraão. Essa palavra que talvez pra gente, só ouvindo isso aí, pra quem não manja, é nada, né? Uhum. Ah, o filho de Abraão. Que tá falando que ele é judeu, que ele é israelita, sei lá. Não, mano, tá falando que ele vive a promessa que Abraão creu. Ele recebeu a Cristo por causa disso. A vida dele mudou, ele é raiz, ele é descendência de Jesus. Esse Zaqueu faz o seguinte, fala assim, então agora eu vou vender tudo que eu tenho. E restituir. Restituir todo mundo que eu roubei. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Não era um trabalho? Era errado para os judeus, mas para os romanos não era. Sim. Quem era a maior população? O romano, mano. Sim. Quem eram os padrões da sociedade? O romano. Tipo, é meu camelo, vou trocar, vou dar pro cara. E aí, cara, o grande problema é que a gente tá fugindo da pobreza. Sabe por quê? Porque a gente não tem completude. A gente tá fugindo da teologia de esquerda, da ideologia de esquerda. Eu falava na política sobre isso. Eu escrevi uns textos sobre isso. Mas sabe por que você tem medo que o Lula vai entrar na presidência, blá, blá, blá? Não que eu também seja a favor do Bolsonaro, mas... Sabe por que você tem medo? Por quê? Você tem medo da cultura, né? Que seu filho vai virar gay, que ele vai usar 40 gramas de coca e de maconha. É esse teu medo. Mas sabe qual é o teu problema? Que se você tem medo, o que você tem não é o suficiente pra ele. Total. Uhum. Todo filho tá esperando uma influência. Uma esperança. Tá aqui o Jonathan. Jonathan encontrou a influência. Encontrou alguém, um pilar pra ele olhar, mesmo diante de toda a dificuldade que ele vivenciou, cara. Pô, esse cara aqui eu preciso seguir ele. Pum! Seja bom, seja ruim. Meu pai fez isso, mano. Meu pai trabalhou descarregando caminhão, meu pai trabalhou vendendo bolo, meu pai trabalhou vendendo imã na rua, meu pai trabalhou vendendo camiseta da Copa, falsificada. Na Copa de 2006, se não me engano. 2006 teve Copa, né? Teve. 2006, eu era pequenininho, ia com ele. Mas meu pai foi meu pilar, mano, a vida inteira. E eu não coloquei bebida e droga na minha boca por causa do meu pai, mano. Porque eu tinha um foco. Sim. Então esse é o grande problema, que as pessoas elas querem transformar o mundo para ser extraordinário, quando na verdade João diz assim, eu não tiro vocês do mundo. Não vou tirar vocês do mundo. E nem vou transformar o mundo, porque ele poderia ter restituído o mundo inteiro. Só que sabe onde ele deixa o papel de restituição? Na minha e na tua vida. Sim. Só que esse papel de restituição não é ser presidente do Brasil ou transformar o Brasil para Jesus. Não, mano. É viver a intensidade do evangelho com a maior intensidade do mundo. Para que a política, eu falo isso, a galera não acredita. Eu falo assim, cara, a maior reforma política que a gente vai fazer é sendo crente dentro da nossa igreja. Essa igreja aqui é uma reforma política. Porque aqui tem gente de verdade. Aqui tem mínimo de crime e tudo. E aí sabe o que vai acontecer? O que acontece na Bethel. O que acontece no Rio Grande do Sul. A sociedade, o governo não sabe o que fazer porque eles só estão roubando. Só que eles são ricos, eles têm o recurso, mas eles são uns merda por dentro. Então eles não sabem ativar aquilo ali pro bem, pra remissão da natureza. A Bíblia diz que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Pra quê? Pra remissão, pra tirar da morte e trazer pra vida. Só que a única coisa que consegue fazer isso é aquele que já tá na vida. Sim, perfeito. E aí não é o recurso que você tem, não é o lugar que você tá, não é a mesa que você tá posicionado. Porque, José
José foi benção na casa dele, no buraco, na prisão, na mesa do rei, com o rei, sem o rei. E aí, mano? Se o lugar, se o recurso, se as coisas se definem como resultado para as pessoas, então você perdeu, velho. Você já começou errado. Joga tudo que você tem, vende tudo que você tem e volta a ser um filho de Abraão. Volta a compreender a essência daquilo que você é. Por quê? Porque a gente repete 1 trilhão de vezes, velho. Isso me incomoda, assim, ó, muito. Que a gente repete que nós somos mais do que nós temos e a gente ainda fica julgando as pessoas pelo que elas têm. E tu ainda fica orando pelo carro, né? Pô, velho. E tu ainda fica orando pela casa, tu ainda fica orando por coisas básicas. Ah, não tem um carro pra levar o irmão em casa. Então paga o Uber pro cara. Não tenho dinheiro pra isso. Então vai de ônibus com ele, mano. Sabe? Não consegue. O cara não consegue, porque ele tem que fazer o network no final do culto pra talvez ganhar uma carinha. Ah, mano, vai dormir. É muito libertador quando você se sente pleno, mesmo a meio a nada. Assim, você não precisa de nada, Mano, cara. Você já tem tudo, cara, assim. a gente entrou nesse papo Pô, recentemente. Tá nesse aí faz tempo. Não, né? Não, se liga, Não, se liga. isso foi outros dias. Não, Não, eu gente... tô falando aqui no podcast, né? Tá nesse aí já desde o começo. Mas porque é bom. Cara, muita gente precisa escutar isso, velho. É, Quando a muita gente gente não tem precisa essa, escutar isso, mano. Que bom. E, ó, eu tava falando com o Murilo esses dias, assim, ó. Cara, eu tô com 29, agora eu vou fazer 30 daqui a pouco tempo. Mano, o que aconteceu, assim, ó, tipo... Eu vou comprar meu primeiro carro agora. Eu já tenho condição de ter carro, tem pelo menos uns 5 anos. Legal. E tipo... cara, por que quando o Murilo falou sobre esse cara que não encontra a sua medida e que fica sempre buscando coisas e tal, eu sei o que esse cara tá passando porque eu já estive nesse lugar, mano. Eu já fui esse cara. Sabe? Tipo, porque eu venho de um lugar em que, mano... Eu não tinha referência de pessoas que eu olhava e ganhavam mais de 10 mil reais. Eu lembro, e ele brinca assim, ó, eu tinha um alvo meu que se eu ganhasse 7 mil por mês eu ia aposentar minha avó, irmão. Moleque, eu tinha isso escrito. Já foi 7, já foi 12, já foi 20 e por quê? Porque eu não tinha encontrado minha medida, mano. E aí eu fico num loop infinito achando que eu quero sempre mais. E esse lugar desses caras que vivem no meio que a gente vive é um lugar de que se você não tem sempre o de cima, você tá perdendo, mano. Nunca acaba, velho. Você tá perdendo. Acaba. Não, e a sensação é de que você tá perdendo, que muda tudo. Não é uma sensação de tipo, não, alcancei, existe um próximo nível e daqui a pouco eu alcanço. Não, putz, que merda, eu ainda não tenho aquele. Eu ainda tô perdendo. Tem uma analogia, se eu não me engano, chinesa, uma história chinesa que fala que um grande imperador, milionário e tal, fala assim, cara, eu cansei da minha vida, eu quero ver o que realmente é felicidade. E eu vou lá pro meio dos pobres, lá, na aldeia, onde os caras ficam colhendo arroz o dia inteiro, molhado, não sei o que. Tal. E aí diz que a conclusão que ele chega é que ele não tem nada. Mas essa é a conclusão certa? Não. Porque o cara do lado dele que tava colhendo arroz falou assim, eu tenho tudo. Uhum. Que estranho. E aí sabe o que é a frase que a galera fala? É assim, ó, você é a soma das não sei quantas pessoas que estão com você. E aí, talvez vocês acreditem nisso, talvez uma galera acredite nisso e tá tudo bem. Valeu, André, obrigado. Mas a minha visão sobre isso é que se as coisas, as pessoas, a cultura, o lugar te define, aquilo que você tem não é tão valioso. Total. E aí volta naquele mesmo papo. Se hoje, cara, com todo respeito, você precisa ser a soma das tantas pessoas que estão com você, vai lá e seja, mano. Uhum. Um dia eu precisei. Uhum. Eu preciso ainda em alguns aspectos. Certo? Pô, o quesito ganhar dinheiro, fazer recurso, fazer não sei o quê. Eu preciso de um monte de gente. Uhum. Porque minha vida sempre foi simples, certo? Sim. Então a minha expectativa de resultado, ela tá limitada, tem uma medida. Uhum. Ah, eu quero aumentar essa medida? Não preciso, mas quero? Quero. Ah, então tá tudo bem. Só que, cara, esse é o grande papel. Eu nunca... Se vocês me chamarem para uma reunião com esses malucão de negócio, pra gente sentar e falar de recursos financeiros, eu vou calar minha boca. Fala aí, mano. Só que eu nunca vou perder a oportunidade de dar, de servir. E o maior serviço que eu tenho é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu sou. Então, cara, acho que esse é o grande papel, sabe? Quando você entende que você é mais por aquilo que você se sente completo, você se sente num lugar
não de domínio, não é isso que eu quero dizer, mas de serviço mesmo, como rei. Sim. Pô, a gente prega isso, mano. Sim. Mas o rei não é o que serve? Então por que você ainda tá pedindo do cara alguma coisa, mano? Deixa ele servir, então. Ó, você quer me fazer crescer financeiramente? Então me serve, mano. E não fica assim, mas o cara ali, pô, não aprendeu. Não, me serve, né? Você é o maior. Qual que é o lugar de honra? O que tá sentado ou o que tá servindo? Inverteu, então é você que tá me servindo, então me serve. Eu tô aqui, você precisa de um designer? Mano, eu não lembro a última vez que eu cobrei por um trabalho de designer, velho. De freela, assim. Até fazer orçamento é difícil. Porque, mano, eu tenho um propósito tão grande, faz tanto sentido pra mim, que nunca me faltou. Nada. Nunca mandei um currículo, velho. E aí que tá o grande foco. Eu lembro do meu irmão. Meu irmão, cara, assim, ó, mano, nossa. Até meio ruim de falar dele, já ficou como? Mas meu irmão, cara, foi esse exemplo. O cara saiu da periferia e tal, estudou. O cara é inteligentíssimo. Muito. Nossa, mano, toma banho, velho. Hoje ele trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas, né? Faz umas IA muito louco aí. Imagina, hoje ele trabalha com um software que tem um hardware dentro de uma peça do carro lá, que mede não sei o que do carro. Mano, um bagulho muito louco, assim. Enfim, e ele, cara, é insano. Assim, ó, insano, sempre foi. Sempre foi aquele cara, a minha situação não me define e tal. Pá. Beleza, imagina, meu irmão com 31 anos. Eu vivia a minha juventude com ele, né? Criança ali e tal, vendo ele correr atrás de tudo. Meu irmão com 31 anos, dentro de um apartamento de, sei lá, 1 milhão, ganhando muito bem, carro muito massa, a gente tinha uma BMW na época. Falando pra mim assim, cara, você é o último cara que eu vou conversar. Porque eu vou, sei lá, ou vou me separar e vou me jogar desse prédio aqui, ou eu vou me matar amanhã. E aí eu com 25, 26 anos, agora, foi pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás. Sentei com ele na casa dele, e aí comecei a pregar o evangelho puro e simples. Aquilo tudo que eu acreditava. E ele falou pra mim, qualquer pessoa, mano, podia ouvir. Mas eu ouvi você porque você sempre foi contente. Em toda e qualquer situação. E eu não consigo ser com a vida que eu tenho. E claro, né, depois disso ele descobriu o TOC, que é uma doença, né, transtorno obsessivo compulsivo. Tratou isso aí, graças a Deus. Mas, cara, ele tá aí hoje. Tem um filho. O cara que disse que nunca ia ter um filho. 12 anos de casado, não vou ter filho, tal. Talvez daqui 10 anos, daqui 4 anos. E hoje ele tá encontrando isso que eu sempre disse, mano. A satisfação de uma vida verdadeira. Você não precisa de uma vida. Você precisa de uma vida verdadeira, mano. Você não precisa de uma mulher. Sabe, o problema de encontrar uma mulher é isso. Eu preciso de uma mulher. Mas ninguém quer a mulher. Todo mundo quer a mulher. E a mulher verdadeira? Sabe quem que me curou da pornografia? A Michelle. Fala sobre isso. A minha esposa me curou da pornografia. Mano. Vocês estavam conhecendo, namorando? Não, a gente acabou de começar tinha acabado de começar a casar, né? Os primeiros meses de casado. E aí tava nessa ainda. Tipo, pô, ainda tinha aquelas quedas, aquelas caídas e tal. E aí, cara, a pureza da Michelle me curou disso, mano. A característica mais verdadeira de uma mulher me curou disso. Pureza. Eu olho pra Michelle assim e falo, cara, não faz nem sentido pra mim, mano. E aí alguém viciado em pornografia desde a infância, primeira vez que eu vi um computador foi pra ver pornografia, nunca. Cacete. Com, sei lá, 10 anos. Cacete. Caso de um amigo meu, assim. Isso virou uma parada muito louca na minha cabeça, assim. E eu sempre crente, né? Sempre dentro da igreja, que sexo é isso aqui, então? Então vai, mano. Então vamos... de passar poucas e boas. E pai, mãe, pegar eu lá vendo, mano, bagulho. Tipo, horrível. De ter briga com ex-namorada por causa disso. Cara, uma vida de merda, assim, ó. Escravíssimo. E a não pureza... conseguiu se libertar sozinho? Não ia, mano. E era crente, mano.
Era crente. O Só vício, que- o vício ele é uma prisão a céu aberto, né, mano? Isso, O vício é uma prisão a céu aberto, assim, ó. total. E o pior de tudo é que esse cara que tá viciado nisso, ele conta pra ele e ele acha na cabeça dele que ele se liberta a hora que ele quiser. É isso. E não liberta, irmão. Total. Não E é liberta. aquela coisa, sempre a última vez. Cara, é um papo que a gente poderia entrar nisso aqui, mas a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas, só resumindo, o que eu quero dizer é isso, cara. Você às vezes quer escolher aquela mulherona, né? Pô, super resultado no trabalho. Pô, ou sei lá, mano. Você fica nessa. E aí o que eu falo, o que eu vejo o Cal falando assim, que eu acho, eu me identifico muito com a Aline, assim, porque ele falou assim, cara, um dia eu cheguei pra Aline e falei assim, qual que são as suas ambições? Quais são os seus planos? E ela falou, nenhum. E aí o Cal, né, mano? Tamo junto. Mano, o Cal, velho. Olha o Cal, velho. O Cal, não, você tá de brincadeira. Tem que ter. Isso que foi uma coisa que foi mais difícil pra ele. É. Só que quando ele entendeu, ela disse assim, então eu não tenho ambição porque você é que tem que ter. E eu tô submissa a ela. Forte. Sensacional. Mano, eu encontrei essa mulher. Sensacional, irmão. A Michelle é essa mulher. Foda. E aí não importa qual que seja a minha ambição ou que seja a nossa ambição. Ela tá num período que ela tem que trabalhar. E ela disse pra mim, eu tô trabalhando porque você precisa disso hoje. Talvez amanhã você não precise mais e eu não vou mais. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Tipo, Sim. eu busquei a mulher que tinha o princípio. Quando eu fui escolher minha esposa, a gente já chega nessa história, mas eu já tive um casamento, né? Eu já casei uma vez. 2019. Eu também. É. Eu também. É isso. Casei uma vez em 2019, não deu boa. Enfim, quando eu conheci a Mi, eu procurei o fermento dela. O fermento dela. O que faz ela crescer? E a Mi não tava na melhor fase, não, mano. Não tava. Conheci ela no final do ano. Um dia antes da gente se conhecer, ela tava usando cogumelo, bem louca, dentro de um barco, lá em Balneário Camboriú. Caraca. Nunca imaginei, mano. É isso. Também não. Rave, aquelas loucuras todas. Michelle é pra rave. Michelle, você precisa O Arung, sentar aqui. piá. Você precisa sentar aqui porque a gente precisa conversar. Tá ligado? O Arung? Não faço ideia, mano. O Arung é uma das maiores festas aí de doideira que acontece aqui, mano. E ela era dessa pessoa que ia no Arung e ia no Retiro. Ia no Arung e no Retiro. Um pouco de droga, um pouco de salada, né? É isso. Mano, mas isso foi o fermento dela, mano. Ela não sabia qual era o fermento, sabe? Mas no fundo ela sabia. Tava lá. E um dia ela só entregou. E aí, cara, quando eu escolhi ela, primeiro dia, ela me falou isso. E aí, do meu histórico, um monte de coisa, né? Eu olhei e falei assim... Ela me perguntou, o que você acha? Eu falei, acho uma merda. Uma bosta. Pô, passei 12 horas com você aqui, a pessoa super massa, a gente falou de coisas muito boas, falei de mim, você falou de você, falamos das nossas dificuldades, e você me fala que você usou cogumelo há umas horas atrás. Uma merda, velho. Só que, de novo, volta lá pra aquele papo. Sem fé, mano, o justo não é nada. O justo só tem uma coisa. Você é justo. Você tem dinheiro? Você tem carro? Você tem família? Você não tem nada. O justo vive pela fé. Fé é tudo que o justo tem. Nessa hora, mano, eu olhei pra ela mesmo, eu verbalizando e pensando que aquilo ali era uma merda, o Espírito Santo falou pra mim, agora é hora de crer. Você escolhe. Sabe aquela pregação que eu preguei o último dia aí? Um futuro extraordinário, um futuro alguma coisa. Eu falei, mano, essa mensagem vai fazer tanto sentido aqui, porque ela é sobre mim. Porque sou eu nessa mensagem. Nesse dia, Deus falou, me levou nesse versículo, falou, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. E ele falou, e aí o Espírito Santo falou pra mim assim, você crê nesse pão aí? Você crê nisso aí? Você crê no medo, na insegurança? E você vai decidir baseado nisso, ou você vai decidir baseado naquilo que eu digo? Naquilo que eu tô falando? E aí ele falou, agora é hora de crer. E eu falei, se você tá falando, sobre a tua palavra eu lanço a rede, mas eu não queria, mano. E nesse dia eu acreditei, mano. Só que no fundo, tipo, ela tinha o vício dela, né? Que, enfim, tava indo pras festas e usando cogumelo, que seja. E tu tinha teu vício de estimação também, tá ligado? Total. E tu tinha teu vício de estimação também, que não sei se nesse momento ela sabia dele. Da pornografia? É. Não, Então. não. Isso é muito louco, né? Porque é isso, assim, ó. A gente tá olhando pro outro
E o defeito do outro tá aqui, mano. Tá escancarado, né? Isso. O defeito do outro tá na minha cara, né, mano? Agora o teu, Isso aí. sacou? Olha a pureza dessa menina, mano. Olha o que ela falou pra mim. Tinha passado 12 horas juntos. Na praia, caminhando na praia, se conhecendo. Ela fala pra mim assim, ó, o dia tá acabando. De noite, o dia tá acabando. A gente tava lá em Balneário. Ela fala assim, você precisa ouvir isso. Porque se disso aqui que a gente viveu hoje, intenso, igual a gente viveu hoje, sair o nosso casamento, nosso relacionamento, você tem o direito de escolher qual carga você quer carregar. E eu vou te contar. Uau. Foda, cara. Mano, isso aqui me explodiu a cabeça. Eu achei o fermento dela, mano. Aham. Entendeu? Sim. E aí você fica naquela, pô, mano, mas ela, né? Talvez não é aquela mulherona, pô, trabalhava com RH, não sei quem, não tinha todo aquele resultado, não sei o que. Tá, mas... O reino de Deus é isso, mano? Pô, cara, assim, ó. Você parou pra pensar É o muito quanto complexo, na nossa conversa a mente ela entra em foco. E aí você falou muito sobre filosofia, e a filosofia ela fala muito sobre isso. O Bhagavad Gita, inclusive, tem uma analogia muito grande sobre isso, da interpretação da batalha que acontece na mente. Outros filósofos vão falar sobre o lobo mau, o lobo bom na tua mente, tudo mais, tudo isso. E a Bíblia fala muito sobre isso, de você renovar a tua mente todo dia, cara. Porque a partir dela, a partir da maneira das conjunto de crenças, da forma que você pensa, que você vai acessar as coisas, geralmente. Perfeito. Então, por isso que quando a gente tá, principalmente na nossa igreja, existe o The Way, que é para você formatar praticamente teu conjunto de crenças sobre Cristo e sobre a sua identidade. Exato. Você vai pegar assim, que você escutou a vida inteira falar sobre religião, onde você é um pecador, a gente vai te mostrar uma ótica bíblica, mostrando e evidenciando que, na verdade, você é um filho de Deus amado e você é santo. Você é santificado pelo aquilo que a obra de Cristo, não para aquilo que você faz. E isso muda tudo. Quando você muda o teu conjunto de crenças, você muda a ótica que você vê o mundo e naturalmente a forma que você se comporta. Perfeito. E olha que suas poder tá decisões. nisso, cara. E olha que poder tá nisso. A gente falou também sobre a mente de outra coisa, que se você não encontrar a tua medida, e essa tua medida tu vai encontrar onde, cara? Tá no teu campo da tua mente, mano. Isso. E enquanto você não encontrar a tua medida, você vai tentar se preencher com a medida dos outros. E aí provavelmente você vai ver uma vida inteira frustrada até que você encontre isso. E quem pode te ajudar a isso? E aí, de maneira, vamos trazer uma resolução para tudo isso. Para a gente mudar a nossa perspectiva em ter essa consciência, você vai ter que, naturalmente, mudar a sua mente todos os dias. Isso. Cara, encontre, na moral, e tenha um relacionamento profundo com Cristo. Busque a palavra, se amadureça como um filho maduro. Saia dessa... Provavelmente nosso público, a gente não sabe até aonde vai chegar nas pessoas, mas se você está andando num raso, de que você acabou só de encontrar Cristo e você está muito perdido de muitas palavras, David Leonardo, muitos pastores famosos na igreja, famosos na internet, busca um lugar de profundidade para você ressignificar algumas crenças que foram te ensinadas pelo mundo e para você viver e buscar viver o comum celestial na Terra, De forma que é o maior extraordinária. que é a vida maior extraordinária Viver que o você comum pode de viver forma extraordinária. como perspectiva terrena. Só que, cara, tudo isso que você falou começa num amigo, Começa Isso. num amigo. tá ligado? Seja Cristo ou 100%. seja o Tudo, outro. tudo que ele falou aqui não tira uma palavra, só que tudo começa num amigo, 100%. literalmente, assim. É isso. E se, cara, se teu foco também é tipo, não, eu quero, pô, eu costumo dizer assim, ó, e a gente aprendeu isso, eu só encontrei minha medida porque eu perdi ela, mano. Perfeito. Enquanto eu não perco a minha medida, eu não consigo pensar, eu não consigo perceber que eu perdi, porque você só pensa em dinheiro quem não tem dinheiro, só pensa em oxigênio quem não tem oxigênio, mano. Isso aí. Tá ligado? Então, pra você perder alguma coisa, pra você encontrar, você primeiro tem que ter ali, ó, putz, eu perdi isso aqui. A falta é uma coisa, né? A falta é uma coisa, isso. Só que assim, ó, isso não é um bem... eu não coloco isso num lugar de, tipo, todo mundo tem que ser assim. Não. Sim. A minha história foi assim, ó, eu perdi a minha medida. Eu fui um cara que, cara, começou a ver muita grana, ganhei muita grana em pouco tempo. Mas você tá certo. Não, velho. mas Você então, tá mas certo. é que tá. E aí, irmão, eu literalmente perdi a minha medida a ponto de viver uma vida extremamente alavancada e vivendo, cara, com luxo mesmo, assim, ó. Sim. Eu saí com a Carol pra ir no Pátio Batel tomar um café, ela voltou com a Louis Vuitton, mano. Isso aconteceu, tá ligado? Tipo, nesse nível. E aí, a ponto de eu, tipo, chegar a entender, mano, que a resposta não tava ali, cara.
Isso. O dinheiro, ele não é a resposta, Isso. tá ligado? O dinheiro não é a resposta. Esse é o ponto. E aí eu entro na questão da teologia. Você falou do David Leonardo e tal, nada contra também. Sim. Mas qual que é o problema de você usar... A Bíblia contém muita coisa. Muita coisa. Uhum. Contém riqueza, contém princípios familiares, contém princípios... Até pra você virar de uma disciplina de correr aí de manhã, aí, mano. Tudo, tem tudo na Bíblia. Mas a Bíblia não é isso. Não é porque o Lucas contém um marqueteiro ali dentro que ele é o marqueteiro. Não, o Lucas é o Lucas. Se eu me relacionar com o marqueteiro, eu não estou me relacionando com o Lucas. Então, por isso que a consciência é tudo que tem, contém. Por exemplo, tem uma frase do C.S. Lewis num livro, que é, se não me engano, é A Última Noite do Mundo, que ele fala que o tempo cronológico é um relógio de bolso dentro do bolso de Deus, mano. Para os gregos, o Cronos era o Deus. Era Deus. E ele carregava uma cidade nas costas. É por isso que as pessoas andam por aí onde o tempo leva. O tempo morre e elas morrem. O tempo para. Não. Primeira coisa que o evangelho faz é te ressuscitar para sempre. Sai da vida alma vivente, torna espírito vivificante. Vive para sempre. Ponto. Então, acabou. Então, um padrão já que era do mundo, que era o mais importante, era o tempo, já não existe mais. E aí, cara, a gente... Tudo que contém, não é. É o que contém. Por que as pessoas tornam Jesus um socialista, um comunista, um sei lá o quê, um mestre, um não sei o quê? Não, mano, se você pegar Jesus, ele vai ser tudo e nada ao mesmo tempo. Por quê? Porque, cara, ele contém algumas coisas que essas coisas contêm. Então, a bondade é a essência, ela não é o que contém. Deus não contém bondade em Deus. Deus é a bondade. Deus é o amor. Aquele amor de 1 Coríntios 13 não é um nível a se alcançar. É o que é. Deus é amor. E o amor não cogita o mal, o amor blá blá blá. Então essa é a essência. E aí, cara, se tornou muito essa ideia de evangelho dentro daquilo que se precisa ter. Dentro daquilo que se precisa conter. Pô, precisa conter paz aí em você. Precisa conter não sei o quê. E o que as pessoas fazem? Elas buscam a paz, buscam as coisas que contêm naquilo que é. E deixam de buscar aquilo que é. E aí, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas são um galho jogado no chão, sem conectar na videira, buscando o fruto do outro. Muito bom. E o fruto tá na árvore, eles estão lá no chão, Buscando assim, gerar o fruto, né? ó. Mano, podia ter esse fruto aí, velho. Aí o fruto pega e cai no chão, ele fica olhando o fruto, mas ele não tem vida. Ele não tem vida, ele não consegue pegar aquilo que você falou no início. A salvação infrutífera. Mas o que o evangelho faz? Todo aquele que está na videira é impossível não dar fruto. Sim. Quais foram os momentos da sua vida que você deu mais fruto? Agora, mano. Sim. E melhor do que isso, sabe o que Pedro fala? Que o fruto de vocês não é temporal, não é passageiro. Ele é incorruptível. Então tem uma coisa lá no teu chefe, lá naquele teu amigo, que talvez cagou pra você, mas que chegou a ele, que não vai durar o tempo que ele acha. A hora que o tempo, o cronos dele acabar, a semente vai continuar. Por isso que ela é tão poderosa. Ela não é uma semente que morre só. Ela é uma semente que fica, ela permanece. E ela dura para sempre. Então, cara, para mim, esse é um dos grandes papéis, assim, de você estudar o evangelho, de você buscar a Deus, é você não buscar aquilo que contém, mas buscar aquilo que é. Porque ser é mais importante do que ter. Nossa, sensacional. Cara, vamos lá. Se você chegou até aqui, manda esse episódio para mais uma pessoa, algum amigo seu que precisa escutar essa palavra, seja sobre a pornografia, seja sobre a sensação de você estar buscando todo mundo, sendo que você já tem tudo. É uma questão de você acessar a tua identidade em Cristo e você entender essa plenitude nele. Manda esse episódio para alguém, já curte também, compartilha esse episódio e se inscreve no canal. Ô, Estevão, Opa, quero te perguntar agora. vai. Você foi para a África recentemente. Foi uma missão evangelística? Foi uma missão... O que estava na tua cabeça? Qual que era o princípio por trás dessa história? Você foi simplesmente visitar a África? Como é que foi essa viagem? O que aconteceu dela? Ó, isso aí é um outro exemplo do ser, cara. Outro exemplo do ser. Uhum. Quando eu casei com a Mi, na verdade, quando eu conheci a Mi, no dia que a gente se conheceu, a gente começou já a fazer planos. Foi muito louco, assim. E foi muito puro, como eu te falei, assim, muita pureza, muita intencionalidade, muita verdade.
E toda pessoa que você faz planos, você espera o futuro com ela, né? Sim. E é por isso que as pessoas têm medo de fazer planos. Por isso que elas fazem planos sozinhas. E aí essa mensagem que eu preguei foi independência ou morte, essa busca. Que a busca da independência, ela surge a partir do momento em que você é frustrado. Adão iniciou uma cultura de independência quando ele foi frustrado pelo Deus que ele amava, ou que criou ele, e pela mulher que Deus deu para ele. O que ele fala? Não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. No fim, todos os três ali, seja a cobra, seja a mulher, seja ele, todo mundo tava pondo a culpa no Deus, ó, a culpa é tua. Então quando você se frustra com esse Deus que você idealizou, você começa a criar uma jornada e uma cultura de sonhos independentes. Seja sonhos que você já vive uma independência, ou uma busca incessante pela independência no fundo. Onde que originou o povo de Israel? Na busca pela independência. Eles foram escravos todo o tempo, mano. E o Deus deles, o sonho do Deus deles era um sonho de liberdade. Tanto que a Páscoa deles não é a vinda de Cristo, e a morte e a ressurreição, e a vida eterna. É a busca, é a lembrar que um dia eles estavam escravos e agora eles são livres. É sempre essa parada. É independência, independência, independência do pai, da mãe, do namorado, blá, blá, blá. E aí você esquece que a vida inicia quando você larga a tua independência para viver o serviço. Então, aí por isso que as pessoas não fazem planos colocando o outro, né? Ah, o pai e a mãe talvez, né? Olha lá ainda. Esses dias eu vi a guria falando no Instagram, não se pode confiar na sua mãe. Mano, onde os caras estão indo, velho? Enfim, mas aí quando eu encontrei a Mi, a gente se encontrou. A gente foi intencional e puro. E a gente não tinha esse senso de independência. Na verdade, a nossa independência, que era a mesma independência que as pessoas falavam, que é, ir pra balada, transar sem compromisso. Abrindo um parênteses aqui, eu quero publicamente, já fiz isso, mas eu quero publicamente pedir perdão para uma pessoa que no período em que eu estava ferido, eu feri, né? E eu quero que você saiba que esse não era eu, esse é o verdadeiro eu, e que a verdade é que eu me arrependo de não ter sido esse eu para você. Então, é isso, fechando parênteses. Eu não fui a gente foi intencional ali, em direção um ao outro. E nessa que a gente foi intencional em direção um ao outro, e não independente, certo? Porque daí ali eu não queria mais, olha isso, a loucura. Eu não queria mais transar sem compromisso. Eu não queria mais usar drogas se ninguém soubesse. Eu não queria mais beber muito louco pra dormir. Eu não queria mais... Não, mano, agora eu queria monogamia. Eu queria um sexo com uma pessoa só. Eu queria um futuro que incluía o outro. Olha como... Eu falo pra galera, casamento não faz sentido no mundo, mano. Parem, se vocês estão no mundo, não casem. Ponto, não casem mais. Porque casamento não faz sentido pra vocês. É totalmente ao contrário, por isso que não dá certo. Por isso que 90% da população se separa, porque a base é a independência. Ok. Encontrei a Mi, os dois indo na mesma direção, busca pela não independência, ou melhor, a verdadeira independência que se encontrava na comunhão, na unidade. Muito bom. E aí a gente já faz um monte de plano pro futuro. E um deles a gente quer fazer uma viagem missionária. Missionária, né? Daí tem esse conceito também, missionário. Mas a gente ia pra fazer Jocum, né? A gente ia fazer Jocum ou no Havaí. Jocum é um ministério de evangelismo, de missões global. Eles têm em quase todo mundo. Acho que em todo mundo, se não me engano. E a gente ia fazer. E a gente ia pro Havaí, que a gente gosta muito dessa good vibes, meio Havaí, meio surf, essas paradas. Ia pro Havaí, que é a base da Jocum, ou a gente ia pra África do Sul. Numa base da... Opa, perdão aqui, galera, foi mal. Uma base da Jocum na África do Sul também. E aí, cara, a gente conheceu, num dia de culto, daí em que a gente conheceu o Robinho e a Mari. E aí eles estavam sendo abençoados para ir pra África do Sul. A gente olhou o cara. E aí aqui tem um ponto, tá? Desculpa. O que acontece? Deus nem sempre vai te mostrar o que você tem que fazer. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra? Te mostrarei. Cadê o caminho? É para eu ir ali pro Portão ou pra Cajuru? Não sei, mano. E eu ouvi recentemente o Ed René. A galera fica meio assim com ele, mas eu particularmente gosto de algumas coisas que ele fala.
da pessoa dele. E ele falou isso, cara. Ele falou assim, ó. Falou, cara, quando o Paulo tava em viagem, imagina que ele parou no aeroporto. E ele falou, eu quero ir pra tal lugar. O carinha falou assim, não, lá pra lá não tem passagem. Ah, beleza. Daí ele fala assim, não, então eu quero ir pra lá. Não, pra lá também não tem. Não, mas eu quero ir pra lá. Não, pra lá também não tem. E daí Paulo fica... Daí vai pra casa, ele dorme. Deus fala assim, é pra você ir pra tal lugar. Aí ele volta. E aí ele fala, eu quero ir pra tal lugar. Aí fala, pra lá tem passagem. Aí ele vai. E aí, o que me traz a sensação, assim, de que Deus, ele coloca um princípio no teu coração. Ele não coloca um destino. O destino a gente sabe, é um único só. Mas a consciência de ser e de fazer, por exemplo, eu sei que eu vou adotar um filho, mano. Eu tenho certeza disso. Deus colocou isso no meu coração. Ponto. Qual filho? Aonde? É pra eu ir pra onde? Pra adotar esse filho? Não sei, mano. E aí, qual que é a grande sacada? Que a gente não faz o que tem que fazer, ou que Deus colocou no nosso coração, porque a gente fica esperando ele falar mais detalhes. Sim. Enquanto a gente não faz. E aí o exemplo é esse, mano. Nem sempre Deus vai deixar claro. E aí, cara, a gente tava nesse culto, a gente viu isso, a gente falou assim, olha, a gente só vai, mano. Então, por que tem que ser pra Jocum? Não, a gente vai. E a gente conversou com eles apresentaram esse pessoal lá da África do Sul, o casal brasileiro que tá lá e tudo mais. A gente falou, então vamos, cara. Então vamos. A gente guardou dinheiro durante um ano e a gente foi. E aí, cara, nisso a gente foi pra... Lá é um orfanato, né? Quem quiser conhecer no Instagram, Greens Lives. Que é tipo meleca verde, né? Tipo aquela coisa das criancinhas, né? E... O que você foi buscar nessa viagem? Eu fui servir. Não fui buscar nada. Uhum. Fui servir. Entendi que eu tinha alguma coisa. Eu entendi assim, ó, eu e a Mia, a gente é um casal. E aí um orfanato precisa de uma referência de família. Não que eles não tenham, né? Mas essas crianças precisam de uma referência de família para elas saírem do ponto zero para um ponto... O que você viu que mais chocou cultura lá? Cara, eu acho que primeiro essa bolha, né? O que mais me chocou foi a bolha. Tipo, eles estão vivendo uma bolinha, né? Tipo, eles meio que têm tudo que eles precisam, né? Comida, tem TV ali, tem os instrumentos, eles estão vivendo ali a mesma vida, mas eles não têm a essência, o essencial, que é exatamente o que prepara eles pro futuro. E aí o trabalho que essa senhora tá fazendo é incrível, mano. 30 anos ela tá fazendo isso aí lá. Incrível, incrível. Deus me mostrou assim, ó, cara, dar uma oportunidade pras pessoas é tudo. Na verdade é tudo. E aí, tipo, isso me pegou muito. Só que eles saem de lá sem muita consciência, assim, tipo, eu sou um homem. Eu vou, né, eu tenho que criar uma família. Qual a referência que eu tenho? Eles não têm muita referência. E isso é uma das coisas que eu mais ouvi lá do pessoal de lá mesmo, né? Então, eu creio que esse foi isso que me chocou, assim. Que, tipo, igual eu falei, cara, eu vivi uma infância difícil. Mas eu tinha uma referência. Cara, meu foco a minha vida inteira foi casar e ter filho e amar minha esposa. Eu tinha um foco, mano. Meu pai não foi foco de falar inglês, nem de, sei lá, ter muito dinheiro, mas ele foi foco de ter uma esposa e ser fiel a ela. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa plataforma, assim. E aí, essa plataforma pra mim foi suficiente. E é uma coisa que eles não têm. E aí, quando eu tava sentado, tocando piano com o Bobo, que é o menino que a gente trouxe pra cá, Deus falou assim, cara, você precisa abrir uma porta pra ele. Porque ele precisa só de uma oportunidade pra escrever a história dele. E aí, cara, independente do resultado, independente de qualquer coisa, na minha cabeça isso ficou claro. Eu falei, então é isso que eu vou fazer, mano. E aí eu só chamei, só entendi, né? A gente conversou com o pessoal lá, chegou à conclusão do Bible College. E aí a gente foi atrás de financiadores, pessoas que podiam ajudar. E ajudaram. E o Bobo tá aqui. E aí a minha maior expectativa com o Bobo é, tipo assim, é um menino que fez 18 anos, mas ele, tipo, tá assim, mano. As pessoas vão fazer tudo por mim. Eu sentei com ele na mesa e falei assim, cara, você não é uma vítima. É exatamente por isso que você tá aqui, cara. Para de achar que as pessoas têm que fazer tudo por você. Você é importante, você é capaz. E aí esse senso de viver dentro de uma comunidade onde você é servido toda hora, onde você sai de um lugar totalmente de vulnerabilidade. Ele mora lá, se não me engano, há 16 anos. Imagina, mano, 2 anos ele tinha. E aí ele mora dentro de um lar, de um orfanato, de uma escola. Só que aí que tá. Você vive essa cultura, recebe sem consciência, sem ser quem ele é, quem o Bobo é.
E aí essas perguntas que eu fazia pra ele, quem você é, cara? O que você quer? Qual é os teus planos? Qual é o teu futuro? E eu não tô falando de conquista, tô falando de ser. E aí, acho que esse foi um dos meus principais focos, assim, com o Bobo. Independente do que vai acontecer, independente de como vai ser no futuro, ele ficou aqui esses meses e eu sempre bati nessa tecla. Claro, você precisa de homens e mulheres, você precisa sentar com pessoas, você precisa ver pontos de vista, para que no dia que você estiver lá, que você tiver que tomar uma decisão, você fala assim, cara, o Lucas lá, ó, tem o Lucas lá, cara, eu vi a vida dele, eu sei que isso aqui é verdade. Porque hoje ele não Legal. tem essa referência, sabe? E qual que foi o teu maior aprendizado diante de toda essa experiência? Tanto com a África quanto com o Bobo. Com o Bobo, cara, que você vai ter que pagar muitas contas que não são suas, assim. Tem conta que, assim como Jesus pagou a nossa, a gente vai ter que pagar a conta de muita gente, assim. E isso é um trabalho árduo, difícil, como Paulo mesmo vai dizer, mas é um trabalho glorioso. Isso é ser igreja, não? Isso aí. Isso é igreja. E aí, cara, além disso, eu entendi que você não precisa fazer muito pra mudar a vida das pessoas, sabe? Eu vi essa senhora lá, por exemplo, cara, é extraordinário o que ela fez, assim. 30 anos dela, simplesmente, ela tinha uma fazenda, mano. Só isso que ela tinha. E aí, de novo, volta aquele papo. Ela não queria, né? Hoje as pessoas olham para ela e falam, você tá É uma 30. mulher comum que tá vivendo uma vida extraordinária, né? de É fato. isso, velho. Eu entendi Tudo volta pra isso. Eu entendi Muito mediocridade aí, mano. Eu voltei de lá com essa consciência. Eu falava mediocridade de outra perspectiva. Falava, não, mediocridade é fazer nada. É uma porcaria de um trabalho. Não, que você não entendeu. Talvez olhando pra uma mulher há 30 anos fazendo uma coisa que é mínima, tipo, na cabeça de muita gente que é alimentar a gente. Pô, mas ela podia porque podia não sei o quê. Tá, podia, e você? Por que não faz, mano? Vai lá, faz 30 anos disso aí, abre a tua casa, mano. Porque se fosse tão comum, se não fosse extraordinário, até isso, mano. Então, o medíocre dela, igual, por exemplo, essa crítica que eu tenho, né? Às vezes ela não tem esse lugar de, tipo assim... Hoje tem uma referência muito forte de família lá pra eles, que é a Ju e o Matheus, né? Que são um casal extraordinário, que vive de missões, que tem uma vida, um caráter aprovado. Só que eles não têm muito tempo pra, tipo, se pular eles mesmos, né? Tipo, eles fazem outras coisas lá, eles têm outros projetos. Então, eles acabam não tendo muito esse norte, muito essa referência. São as próprias crianças referências deles ali e tal. E aí eu penso, cara, essa mulher já tá fazendo muita coisa. Claro, poderia ter isso aqui, que é muito importante? Tem. Mas, cara, olha o poder da mediocridade dela. Entende o que eu quero dizer com mediocridade? Porque a mediocridade está dentro de um nível de pessoa. Se você coloca o termo mediocridade dentro desse nível de pessoas que estão entre o menos, o mediocridade e o extraordinário, aí sim, a mediocridade é uma bosta. Só que quando você percebe numa sociedade que a mediocridade é o topo, você, mano, esse cara já tá fazendo muito, velho. Então é isso que eu quero dizer. Tipo, a mediocridade nesse nível. Cara, se você tiver que fazer a mediocridade, a medida, faz, velho. Já é extraordinário, velho. Se você tiver que casar, igual o Carl fala, se você tiver que só não transar com a tua namorada, mano, até o casamento, já faz isso. Isso já é extraordinário. Só que você entende que pro reino de Deus isso não é nada? Paulo fala pros caras assim, fala, cara, eu queria estar aqui, falando sobre a ressuscitação de mortos. Eu queria estar aqui falando sobre coisas extraordinárias que eu vi e ouvi, os mistérios do reino, e eu tô tendo que falar com vocês de ciúme, de inveja, de problema no casamento, de coisa besta. E vocês estão bebendo leite, velho. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, pro reino, mano, isso aí é medíocre, é comum. Mas pras pessoas, velho. Pra pessoas, pra mais de 100 e poucas pessoas, eu não sei o número exato, vamos chutar 100 e poucas pessoas durante 30 anos, mano. Ela foi extraordinária pra essas pessoas. A gente ia lá com ela nos lugares, ela era amada, mano, por todo mundo. Sim. Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Cara, mas é isso, assim, até pegando uma ótica, às vezes, de um atleta, o atleta ele vai fazer o simples de maneira extremamente constante. E ele vai chegar no topo da alta performance. Muitas vezes o segredo de qualquer sucesso que você vai querer buscar tá em fazer o simples de maneira constante. Perfeito. Ainda mais quando a gente pega uma perspectiva disso, que a gente vive pela ótica celestial, uma ótica do reino. Cara, seja simples, constante, e isso vai ser extremamente efetivo. Total. As pessoas querem perder muito tempo, as pessoas perdem muito tempo querendo impressionar os outros e buscar outras medidas que não existem. Então, de fato, se você entender isso rápido, você vai ver uma vida com muito menos frustrações, Total. talvez mais eu gosto muito do Clóvis, Clóvis de Barros. Clóvis de Barros Filho.
ele tem uma palestra dele que é sensacional, assim. Ele é cristão também, né? Então ele fala muito sobre isso. E ele fala que como ele é um filósofo, ele olha para Cristo também com uma ótica de um Sim, filósofo, sim. falando que foi o maior filósofo que já existiu na Terra. E foi, né? É, exato. E a maior palavra que ele tira disso, ou o maior princípio que ele tira da história de Jesus, é como o servir é o filé mignon da vida. Isso. Irmão, não existe coisa mais prazerosa ao final da sua vida como você vê o impacto que você causou na vida das pessoas ao seu redor. Exato. Mano. Não sei se você já ouviu aquele livro, né? Eu tava lendo com a Mi. Eu não sou muito de ler esses livros, mas ela gosta muito. Que é o modelo Harvard de ser feliz, alguma coisa assim. Sim. Método Harvard de ser feliz. Aham. Que eles fizeram um estudo durante 60 anos, né? Com os alunos, as suas decisões e tal. E eles chegavam no fim da vida e eles perguntavam, cara, o que é felicidade pra você? Falou, cara, o que faltou pra mim foi amizades. Foi ter mais gente perto de mim. Foi, sabe, a coisa que eu mais me lembro é isso. A coisa que mais me fazia feliz e tal. E, cara, e o inimigo, ele tá totalmente ao contrário desse conceito. Sim. Porque a frustração... O que é a primeira coisa que o diabo... Mano, o diabo, ele é muito espertão, velho. Ele é muito ligeiro. Você acha que ele tava querendo fazer só o homem e a mulher comer do fruto? Eles não estavam querendo fazer só isso. Eles estavam querendo fazer o homem odiar a Deus e a mulher. E tudo que tava do lado, mano. Uhum. O maior foco do diabo, mano, tem um livro chamado As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Já li esse Bem livro. famosinho, Sensacional, é. assim. Muito gostoso de ler, inclusive. Bem legal, né? É Que é tipo recomendação pra galera. uma É uma historinha. sátira, né? É. C.S. Lewis faz todo momento uma sátira contra o diabo, assim. Isso. Mostrando uma perspectiva de um demônio como que ele deveria, assim, atrapalhar a vida de um humano, mas é totalmente pensado de uma maneira, de uma sátira Isso. ao diabo. E assim. zoando Então, totalmente o diabo, assim. Porque É ele fala genial. exatamente isso. Ele fala, cara, o poder do diabo e o maior foco dele é te manter longe. Sozinho. Sim. Uhum. Não é te afastar da igreja. É você ficar na igreja sozinho. Nossa. Aí você Real. pode ficar sozinho dentro de uma igreja, né? Sim. É, Se você é egoísta, arrogante. O Paulo Borges, ele fala, né, que o diabo, ele não pode ter uma igreja dele, uma igreja do diabo, porque se ele tiver uma igreja dele, ele tem que falar a verdade. E aí, ao invés dele ter uma igreja dele, ele usa a igreja de Cristo pra pregar mentira, porque É daí isso aí. ainda é dele, né? Isso. Aí é de Cristo. E aí ele fica pregando mentira e formando uma legião de pessoas que acham que estão servindo a Deus. E ele é a última pessoa a ser culpada, né? Exatamente, No fim das contas. mano. É a serpente que você colocou É, aqui. pô, é o pastor lá da igreja tal, E o que, tá que as ligado? pessoas falam? As pessoas falam assim, não, Deus é ruim. Não é isso que as pessoas falam? Sim, Porque ele total. inventou o mal. Total. Não, você entendeu que o vilão aqui não é Deus? Aham. O vilão aqui é o mal? É exatamente... E aí, não vamos entrar nessa metafísica, mas a grande questão de Deus ter criado o mal é que faz com que ele seja bom. Por quê? Porque Isso é da dualidade, né? tipo, o senso de livre-arbítrio é esse, mano. Só existe por conta disso, né? E aí, no fim, você vê ali aquela história de Gênesis 3, o diabo é o vilão, é o último vilão, só que, na verdade, eles não estão apontando pro diabo. A mulher fala assim, foi a serpente que você colocou aqui. Ah. Então a culpa é tua, filho, nem do diabo é, mano. E é por isso que, no fim, ele quer fazer esse tipo de coisa. Tipo, você não... Ele não... o C.S. Lewis fala, né? Ele não quer ele não o afaste, o diabo falando. Dando um conselho pro outro diabo, guiando o cara, né? Uhum. Não afaste ele das coisas que ele ama. Faça ele amar essas coisas muito mais No do que a Deus. livro do Napoleon Hill, né, Mais Esperto que o Diabo, o livro começa com a seguinte frase, assim, ó. Ao terminar esse livro sobre o diabo, você conhecerá muito mais sobre Deus. Saca? Tipo, o Mais Esperto que o Diabo é também um livro em que existe uma conversa, né, uma entrevista com o diabo. Cara, eu literalmente li esse livro de uma vez só, assim, ó. Tipo, eu lembro de ter montado essa jornada no Instagram e mostrado. Eu comecei a ler, tipo, 8 da manhã e terminei, tipo, 10 da manhã do outro dia. Caramba. Então, passei a madrugada lendo, assim. E esse livro é muito incrível, cara, porque é isso, assim, ó. Você vai entendendo como que o diabo age na sociedade, como que ele age na tua vida, como que ele se apresenta, a sutileza do diabo, tipo, de literalmente assim, cara, e você percebe que o diabo tá em
coisas muito simples, mano. Tipo, em decisões que você toma que você acha comum. Por quê? Porque normalizou, mano. Exato. Tá ligado? Porque se tornou uma decisão normal não casar. Porque É. se tornou uma decisão comum não ter filho. E tu acha que isso vem do ser humano, isso não vem do ser humano. E aí tem um filme muito famoso, que tá muito famoso e tá sendo boicotado, que é o Nefarious. Ah, tô ligado. Né? Isso é Então, muito bom. tipo, cara, o Nefarious você consegue achar no Telegram, né? Você não vai conseguir achar em qualquer, tipo, Netflix, assim. Mas no Telegram você consegue achar o Nefarious. Assista Nefarious. Por quê? Porque ele mostra literalmente uma entrevista também e como que o diabo age numa sutileza assim, ó, sem precedente, com elegância. Isso. Tipo, é com elegância, né? É num cara que você acha que, mano... É o exemplo do Pinóquio, né, velho? Tipo, se o Pinóquio tivesse só ouvido o Gepeto ido pra escola, mano, a gente não tinha aquela história ali, velho. Mas não, tem que ir lá ouvir a raposa lá, uns bichos lá, pra sair fora do caminho. Ponto, mano. Qual que é o exemplo de pecado que a gente chama? De errar o alvo. Você só não erra o alvo quem sabe pra onde tá indo, o que tá fazendo. E aí eu não sei por que tem essa pressão de... porque, nossa, caraca. Não, cara, se você só não errar o alvo, você já tá fazendo bastante coisa. E aí, cara, assim, pra gente finalizar, eu tenho mais 2 perguntas pra te fazer. A primeira delas é, tipo, existe alguma expectativa da tua parte em relação ao que você espera do Bobo na África? Tipo, você pastoreou ele, você apadrinhou ele, você investiu nele, trouxe ele pro Brasil, muniu ele de experiência, de referência, de tudo aquilo que é necessário para que ele volte para lá e abasteça e sirva as pessoas. Mas, da tua parte, existe alguma expectativa sobre o que você espera que ele faça? Sim. Cara, muito bom você perguntar isso. Porque essa é sempre a pergunta das pessoas. E aí, por não ter tudo isso, toda essa conversa que a gente teve aqui, as pessoas fazem essa pergunta. Mas o que você espera que ele faça? Eu falei, não espero que ele faça nada, espero que ele seja alguma coisa. Ponto, mano. E aí as pessoas falam assim, mas o que você vai dar pra ele? Vai dar uma profissão pra ele? Vai dar dinheiro pra ele? Eu vou dar nada, eu já dei. Aí se eu não acredito, mano, isso... Se eu não acredito que a mensagem que eu prego é tão poderosa pra transformar um cara, pra ele servir as pessoas e o serviço dele ser suficiente, Sim. então, mano, não acredito em mais nada. Eu jogo fora tudo que eu tô falando aqui e acabou, mano. Agora, se a minha expectativa é que esse cara abra uma igreja, seja um super empresário na África do Sul, mano, eu não entendi nada da minha mensagem. Minha mensagem é desse tamanho, perto de tudo aquilo que ele pode fazer. Só que sabe qual é o contrário? Tudo que ele pode fazer é menor que a pequena semente que está dentro dele. E aí foi o que eu falei para as pessoas. Falei, cara, você não tem medo. As pessoas falam, né? Você não tem medo, a cultura dele lá vai mudar. Porque ele vai estar longe, porque não sei o quê. Eu falei, mano, ele tá levando uma coisa que ninguém pode roubar dele. Exato. Eu sentei na mesa com ele e falei isso. Falei, Bobo, você entende, cara, que você tá... O evangelho que você recebeu, a mensagem que você recebeu, não é essa camiseta branca que quando você chegar na África do Sul alguém pode roubar você na rua. A questão é que quando eles te roubarem essa camiseta branca, eles não vão roubar nada. Porque não tem mais nada. A coisa mais importante que você tem, eles não podem roubar. Entende? Você entende, mano? Sim. Isso é tudo que ele precisa. Dentro de uma sociedade, da cultura que ele vive, é tudo que ele precisa, mano. Agora, se ele tem essa consciência, óbvio que ele vai dar fruto. Só que a minha expectativa não tá no fruto. Minha expectativa tá no caso, tá na semente, né? Tipo, e aí, cara, existe uma coisa, eu vou abrir esse parênteses, que é o seguinte. As pessoas não conseguem identificar fruto porque eles plantam sementes e acham que o fruto é igual a semente. Dá o exemplo do mamão. Você planta a semente do mamão, é uma bolinha preta desse tamanho. Aí você demora sei lá quanto tempo, você fala assim, pô, cara, eu não recebi o pagamento pela semente que eu plantei naquela igreja, ou naquela pessoa, ou blá, blá, blá. Como que não? Sabe por que você acha que você não recebeu? Porque o mamão é laranja, mano, desse tamanho aqui. E aí você tá olhando pro mamão e tá falando assim, eu não ganhei as bolinhas pretas que eu era pra eu receber. E aí você não identifica, cara, o pagamento ou o resultado da tua semente porque você tá olhando pra coisa errada. Sim. E aí essa é a expectativa pra mim. A expectativa pra mim é que ele seja um pai pra aquelas crianças, mano. Pra que ele saia desse lugar de vítima. Se ele só sair do lugar de vítima, pra mim o trabalho já foi feito. Não, e se fizer isso, ele vai gerar muito resultado. Entendeu? É impossível. Entendeu? Agora, o Mandela. Caraca, mano, Mandela. Mas quem é o Mandela, mano? Mandela é um senso de vítima. Mandela é um conceito que criou nas pessoas aquilo que ele era. O que ele não tinha,
criou uma ideologia nas pessoas. E até hoje as pessoas vivem como vítima. Mas eu tenho certeza, mano, que o fruto, ele é fruto da árvore, né? Então, eu creio, e aí eu não posso duvidar disso. E aí, cara, a gente duvida muito daquilo que a gente prega. Porque eu creio que eu preguei a mensagem certa. Se ele se tornou a árvore que eu quero que ele se torne, aí não é comigo. Exato, não é responsabilidade Quem sua, faz é o não. Espírito, mano. Total. Então, assim, a minha consciência é... Eu preguei pra você a verdade. E agora você é uma árvore de limão. Se você der qualquer outro fruto que não seja limão, mano, aí tá errado. Aí você não é a semente. Então, a minha expectativa é essa. A expectativa é quem ele vai ser lá. O compromisso está com a entrega do evangelho, não com o resultado que a pessoa vai dar. Isso, mano. Exato. No fim é isso. Você E não aí, tem controle e aí sobre eu isso. fiz essa pergunta pra ele. Eu falei, cara, quem é o bobo hoje? Ah, o bobo é um filho de Deus. Ó, legal. Tá, mas o que filho de Deus significa? E aí ele me deu uma resposta muito boa. Que foi, filho de Deus significa que agora todo mundo que eu encontro também se torna filho de Deus. Olha que massa, Muito velho. bom. Olha que legal que ele Já falou. entendeu alguma coisa. Agora, se ele fala só sou filho de Deus, Entendeu aí muito. porque todo mundo fica feliz com essa resposta, né? É. Eu falei, não, mano, eu quero saber se você entende o que isso significa. É. Aí eu falei pra ele mais. Falei, então, sempre tem mais. Você é filho de Deus. E aí significa que quando você encontra as pessoas, você torna elas filhos de Deus também. Só que tem mais. Significa que filiação você não pode ser roubado. A única coisa que não podem roubar de você é o fato de você ser o Lucas. Nem o teu DNA... Mano, uma pessoa que é homem e se veste de mulher, ele não consegue. A única coisa que ele gostaria de tirar dele, ele não consegue. Que é a essência. Então você entende que a filiação, a essência daquilo que você é, nunca vai ser roubado? Jamais. Agora, essa é a mensagem que eu acredito. É isso que eu acredito. Que a essência e o evangelho de alguém que nasceu de novo não pode ser tirado. Então esse foi o papel que eu falei pra ele. Eu falei, cara, você entende que isso aí não vai sair de você mais? Então não importa a tua cultura, não importa onde você vai viver. Não importa, cara, se daqui 2 anos eu descobrir que você fez um monte de cagada. Porque eu sei que daqui 2, 5 anos você vai estar fazendo aquilo que é certo. Porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E aí, de novo, se eu trago o cara pra cá e fico enchendo ele daquilo que ele tem que fazer, eu não preguei a verdadeira mensagem. E ele vai pra lá e abre uma universal. E daí eu acho que ele tá fazendo uma coisa boa. Desculpa, mano. Então você entende que essa pergunta pra mim, ela só faz sentido se essa conversa toda não existe? Então não é uma expectativa daquilo que ele vai fazer, é uma expectativa daquilo que ele vai ser. E aí sabe o que é? Isso te liberta. Total. Porque daqui 5 anos as pessoas não vão poder olhar pra mim e falar, ô, mas ó o piá lá que você... Ah, e daí, mano? Ué, se eu creio, mano. E aí eu creio que Deus mandou, ele fez tudo, foi tudo leve, Deus pagou tudo. Se não for pra isso terminar em alguém, então, mano, então eu errei, e tá tudo bem, errei. E aí não pode errar. Mas eu tenho certeza que eu não errei. Ótimo. Você tem uma última pergunta? Cara, não, assim, a gente ficaria tranquilamente aqui mais algumas horas, mas Tranquilamente. tem que acabar, né? Tem que acabar, então. Cara, Tem que excelente, acabar. tá? Esse O bate-papo bom foi é porque muito tem que bom, acabar. mano. O bate-papo foi muito bom, cara. Que bom, mano, que bom. Vamos lá. Quero te fazer uma última pergunta, então, pra gente encerrar Tá bom. esse podcast. O que você deixaria, cara, de uma mensagem final, assim? A gente falou muito sobre esse encontrar a sua medida, sobre esse senso de plenitude, você não ficar buscando coisas fora do mundo que certamente não vão te preencher. Vão só te... Você vai fingir que está te preenchendo, vai fingir para as pessoas ao redor, mas não vai te preencher nem um pouco. A gente falou sobre várias coisas nesse podcast, mas eu queria que você amarrasse isso, talvez. Deixasse para as pessoas até uma finalização assim do que elas podem fazer, de tomada de decisão, de comportamento, de mudança de mentalidade também para acessar isso que a gente está falando, para você amarrar isso tudo no final. Boa, cara. Boa, difícil. Difícil porque eu não sou uma pessoa muito prática, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de resumir as coisas. Uma coisa que eu tenho que aprender. Mas eu acho que o resumo de tudo é aquilo que a gente começou a falar no início. A essência da vida e todo o resultado que você procura não se encontra naquilo que você vai fazer, mas naquilo que você vai encontrar no meio do caminho. Né? O que você vai encontrar no meio do caminho? Você vai encontrar quem você é. E esse caminho é só Jesus. Então, enquanto você caminha, você descobre. Enquanto você descobre, você faz. E aí essa é a medida. A medida não é um teto para você deixar de ser alguma coisa ou ser alguma coisa. A medida é o início. É de onde eu parto. É o início. Então, o resumo para mim é que na minha vida eu passei por altos e baixos, coisas boas, coisas ruins e tudo mais.
mas que no fim das contas a essência daquilo que eu encontrei era muito maior do que tudo. E isso, cara, não importa se você tá errando, não importa se tá errando o alvo. Sim. Se essa essência é pura e é o fermento, se esse fermento é verdadeiro, você entende que aquilo que te faz crescer é puro, é verdadeiro. Só que nem sempre aquilo que te faz crescer é uma coisa boa, é um fermento dos fariseus. É hipocrisia. Às vezes aquilo que te faz crescer não é aquilo que você precisa. Ou na verdade é aquilo que te faz crescer que você devia jogar fora. Que é o fermento errado. Então, para mim, a busca de alguém é buscar pelo fermento certo. E ele se encontra em Cristo. E aí, qual é o fermento certo para mim? Que te faz verdadeiramente crescer, já que o papo foi para esse lugar, tá? É quem você é nele. Uhum. Então, essa busca de quem... E aí, isso aqui parece muito clichê, mano. Parece muito clichê. Mas a maioria das pessoas não sabe quem são. E é por isso que 100%. ficam nessa, buscando tanto 100%. essas coisas. Sabe? Eu não sei se eu resumi, mas eu acho que, Não, muito bom. acho que é isso. E, cara, seja um amigo. É, Tão simples e poderoso quanto isso. É isso O aí. mundo inteiro tá precisando de um pessoas amigo. precisam de um amigo. Até Deus sabia disso, né? Uhum. Deus sabia que os caras não precisavam de um Deus que abriu o mar. Precisavam de um amigo. Pois eu não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. E aí, cara, ser amigo é isso. É ser o ajudador, né? Isso aí. E é por isso que ele dá Eva e ele fala, fiz a ti uma ajudadora. Perfeito. Não fiz pra ti uma esposa, fiz a ti uma ajudadora. Né? Por quê? Porque é essa pessoa que, quando você cair, ela vai estar ali pra te ajudar. Exato. Né? Então, eu acho que E o amigo te traz um senso de família, de unidade. Sim. A primeira coisa que eu falei pro Bobo foi isso, cara. Eu sou seu amigo. Ontem eu chamei a atenção dele. Tava com um problema na escola lá, uns negócios. Eu falei, eu sou o seu amigo. Fala comigo, cara. Esse é um dos maiores problemas das pessoas. Elas não gostam de se abrir, de ser vulnerável, de ser amigo. Fala, cara. Eu sou teu amigo. Errar, você vai errar. Mas a grande questão é que se você tem amigo, a solução vem mais rápido. Porque tem mais gente pra te ajudar. 100%. Então, além de Deus entender que os homens precisavam de salvação, Deus entendeu que os homens precisavam de um amigo. E se a gente entende que comunhão é um lugar de cura e de amor, existe Acabou, comunhão mano. sem amigo, mano? Existe comunhão Jamais. sem pessoas, sozinho? Jamais. Existe, mano. Volta na independência, né? É. O mundo tá indo pra esse caminho e nós estamos indo pra esse. Cara, eu tô extremamente satisfeito com esse Também, episódio. eu também tô. Que bom. Então, Finaliza pra gente. Por favor, claro, eu finalizo. Gente, como vocês sabem, compartilhe esse episódio com outras pessoas, compartilhe nos seus stories, marca a gente, compartilhe isso com toda a plataforma que você tiver, com pessoas, seus conhecidos. A gente conta com você pro crescimento disso e você com certeza sai impactado. Eu não quero que você compartilhe caso você não tenha sentido nada ou aprendido nada com esse podcast. Se for esse o caso, até comenta com a gente, vamos ajudar a gente a entender onde a gente pode melhorar. Mas eu tenho certeza que essa palavra, essa mensagem, essa conversa com certeza impactou você de alguma maneira. Então, por conta disso, eu quero que você compartilhe, tá? E a gente se vê no próprio Bio na Mesa. Até mais. Abraço. Valeu, gente.